Amado Deus e Senhor, nessa tarde nós nos colocamos na sua presença para mais uma vez nos encontrarmos com pessoas que são enviadas por Deus, com pessoas que são enviadas por Ti. E nesse momento nós estamos aqui para Te ouvir, para Te escutar, para ser conduzido pela Tua palavra, Senhor. E por isso, nessa tarde, eu me coloco na Tua presença, aqui também estando com o Edu, para que o Senhor venha nos dar todo o revestimento da Sua couraça abrasadora. O Espírito Santo possa estar nos conduzindo nessa tarde, o Espírito Santo possa estar conduzindo a vida do Edu, conduzindo o seu trabalho e a sua missão. Nós sabemos que cada um de nós temos uma missão, e essa missão é conduzida por Ti, Jesus. Por isso, nessa tarde, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Estamos reunidos aqui nessa tarde em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo, mas começamos de uma forma diferente, de uma forma abençoada. Estou aqui com meu amigo que vocês vão saber quem é. Calma. Já vou apresentar ele. Vocês já viram ele falando, alguns já conhecem, mas daqui a pouco eu peço para ele se apresentar. Mas já deu para perceber que hoje vai ser mais um dia especial, onde nós vamos falar de muitas coisas, inclusive daquele que rege a nossa vida, que é Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero começar falando dos meus parceiros, porque nós precisamos lembrar daquelas pessoas que acreditam em nós, que estão junto com a gente, que caminham conosco. Primeiro, a Nexseed O'Neill, aonde eu sempre brinco que eu invisto lá meus 2, 3 milhões por mês, aí você acredita se quiser, mas aqui é o lugar aonde você vai fazer o investimento, para sua viagem, para sua reserva financeira, enfim, aquilo que você escolher. Nexseed O'Neill, e o meu assessor é o Rafael. Se vocês entrarem no Instagram, pede para falar com o Rafael e ele vai dar total atenção para vocês, assim como fez comigo. O outro parceiro é a CETEM, e aí é de algo que eu já vou começar aqui a receber essa pergunta, e aí vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, que é a CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. A cor você conhece, sabe que é do TEA, e eu tenho uma sobrinha com transtorno do espectro autista, inclusive nesses dias tem sido muito difícil para minha cunhada. E por que a CETEM hoje me apoia? Porque eles também acreditaram no projeto, e mesmo que eles não acreditassem, eu abraçaria eles. Hoje minha sobrinha é atendida lá, qualidade, eficiência, tudo aquilo que a gente sabe que uma pessoa com autismo precisa. Então a CETEM é Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, que vai entregar carinho, eficiência, técnica e tudo que pessoas com autismo precisam. Tendo falado disso, antes de fazer a pergunta que eu quero, eu vou seguir aqui, é um café, então a gente vai lá na esquina e volta, fala de um monte de coisa. Primeira pergunta, que mandaram sugestões de pergunta, a primeira pergunta é a que eu sempre faço. Quem é o Sidney Matias? Oi, Edu. Primeiramente, boa tarde. O Sidney Matias é esta pessoa que não tem máscara e que não tem maquiagem. É o Sidney Matias que veio de uma família humilde, não vou dizer pobre porque existem pessoas ricas financeiramente, mas são pobres de espírito, né? Mas uma pessoa simples, uma pessoa de comunidade, uma pessoa que vive e mora numa comunidade, acompanha os trabalhos da comunidade há mais de 35 anos. Eu tenho 49 anos de idade, sou casado com a Kelly, minha amada, minha esposa. Tenho 2 filhos, né? Nosso amado filho João Francisco, de 17 anos, e minha filha, minha amada princesa Maria Elísia, de 11 anos. Né? Hoje todos nós somos inseridos dentro de trabalhos, de missões, dentro da Igreja Católica. Sou ministro da Eucaristia, minha esposa também, nossos filhos são coroinhas, temos um trabalho muito forte também dentro da PASCOM, da nossa paróquia, Cristo Bom Pastor. Meu filho é diretor de imagens, como estava falando ali, conduz aí também a transmissão da Santa Missa. Estavam falando aqui fora do ar também, né? Vim de uma empresa do ramo do agronegócio, a qual trabalhei 26 anos, sou técnico em Química, sou técnico em Contabilidade, formado em Direito e pós-graduado em Direito Canônico, né? E, por sinal, a gente atende muitas famílias e, assim, procura ajudar aquele que vem sofrendo com o fim do seu matrimônio.
Esse é o nosso trabalho. Ser colaborador também junto ao Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Londrina, para que a gente tente amenizar um pouco a dor dessa pessoa. Sidney Matias, ele veio também assim, além de nascer no Barbosa Ferraz, no sítio, ao meu nascimento, debaixo de um pé de manga. Depois deslocamos para a Santa Casa de lá daquele local, né? E depois viemos para Londrina. Chegando em Londrina, moro em Londrina já há 48 anos. Chegando em Londrina, nós vivemos um bom tempo da nossa vida ali na região norte, na paróquia Nossa Senhora da Glória, onde pude ser coroinha, onde pude também ser sacristão e receber, quem sabe, assim, uma pré-vocação, né? E ali nós fomos convidados a fazer parte do seminário, né? Legal. Palotino, a qual nós também fomos e fizemos vários trabalhos dentro do seminário e fomos chegando para tentar entender a nossa vocação. Um certo momento da nossa vida, o meu pai não estava bem de saúde e eu deixei esse caminho e fui trabalhar para compor financeiramente a nossa família, ajudar a nossa família. E passando isso, passou um tempo, eu falei, vou voltar para o seminário. E felizmente, ou felizmente, né? Vou dizer felizmente, isso não aconteceu, porque eu sou baterista, ministro de música, e estava ministrando ali no grupo de oração Cristo à Luz, uma terça-feira de carnaval, olha só. Caramba. Terça-feira de carnaval. E saindo de lá, nosso afilhado de casamento, Admilson, né? Falou, Sidney, vamos pro Saron? Saron, vamos pro Saron. Vamos lá pro Moringão, no Saron. Nossa, e lá e lá conheci minha amada. E lá Deus falou conosco, no momento de oração, e conheci minha amada, minha esposa. Isso foi em 98. Em 98 conheci minha esposa. A minha esposa que é guerreira, porque ela passou vários processos conosco. Na alegria, na tristeza, vivendo já bem antes do matrimônio, né? Desde o início. Já começou pegado, né? E fomos para lá, e Deus falou conosco, e as coisas foram acontecendo, e de repente, quando eu ia voltar para o seminário, eu tomei a decisão de não voltar e tentar um namoro. E esse namoro gerou um matrimônio, a qual, graças a Deus, somos muito felizes, né? E digo porque minha esposa é guerreira, porque antes do matrimônio mesmo, ela já passou tudo o que eu passei. Eu sou, assim, eu tenho, foi feita uma nefrologia no meu corpo, eu tenho apenas um rim, né? Então foi retirado um rim esquerdo, o qual não funcionava, e ali Deus foi falando comigo muitas coisas, muitas coisas. Passei um ano no Hospital do Câncer, em tratamento, vai, vem, faz isso, faz aquilo, e o rim não se reanimava. E isso, até brinco, falo que sou mais casado com o Dr. Nicola Mortati Neto do que a minha esposa, porque ele vive esse processo comigo já desde 1998. Em 1999, não tinha mais o que fazer. Então, foi a decisão do Dr. Nicola, foi vamos extrair o rim, porque ele está murcho como uma bola de capotão. E ali eu vi que eu tinha uma nova vida, né? E Deus foi falando comigo em muitas coisas. E no dia 17 de dezembro de 1999, essa cirurgia foi realizada, esse rim foi extraído do meu corpo, e no momento que ele tirou esse rim, mostrou para minha mãe numa bandejinha, esse rim, ele estourou. E ficou assim, da cor do café, aquele sangue pisado. E para os exames, foi detectado que eu teria pelo menos mais uma semana, e ele estouraria dentro de mim e não teria mais o que fazer. Então eu vejo que é uma nova etapa de vida, né? Então, a nova etapa de vida. E Deus me deu projetos maravilhosos, foram transcorrendo, acontecendo, e nisso nós fomos estudando, tentando entender o que Deus tinha para nós. E veio o matrimônio, veio os filhos, e nós entendemos a missão que Deus tinha para nos dar. E é junto com a família, servindo Ele e servindo a nossa cidade. Nossa, Sidney, você me arrebenta, Sidney. Porque como seu olho brilha falando da sua esposa. Eu vou fazer 39 anos agora, tô com a minha esposa, pra eu não errar as contas, 2003, 23 anos? 23 anos. 23 anos, 2003 foi quando a gente começou a namorar, e a gente tá casado, faremos esse ano 15 anos de casados. Casamos em 2011, em outubro de 2011 nós casamos, e hoje nós temos a nossa linda Maria. E eu acho lindo quando vem um homem aqui e fala da esposa e o olho brilha assim,
Porque às vezes nós nos colocamos como muito fortes, né? Às vezes eu me posiciono como homem forte, você como homem forte, mas mal sabem as pessoas que para que a gente possa ter essa força e essa fortaleza que nós temos, existe uma leoa lá em casa, né? Sim, corretamente. Existe uma leoa que é brava, que se precisar caçar, caça, que se precisar arrancar a cabeça de alguém para que a gente continue com a missão de dentro de casa, ela vai fazer isso. Então isso é algo que me fascina e toda vez que alguém fala isso, eu tenho que repetir e falar da minha esposa. Ingrid, eu te amo, obrigado por ser essa mulher, obrigado por acreditar em mim, obrigado por esse cara todo errado, esse cara todo atrapalhado, cheio de mazelas, e ela lutando para que sempre o nosso casamento permanecesse como permanecesse. E um dia ela pediu para Deus, vou falar da esposa, ela pediu para Deus para que eu mudasse, para que eu melhorasse. E recentemente a gente conversando, ela falou, pediu uma coisa para Deus, Deus deu mais. Eu não imaginava que você se tornaria quem você está se tornando. E hoje, Café com Edu Granado, tudo que eu tenho feito é por causa dessa mulher. Que benção, Edu. Se Deus não tivesse colocado ela na minha vida, se Deus não tivesse permitido que ela lutasse pelo nosso casamento, talvez eu não estaria aqui, eu não seria esse cara de fé, eu não seria esse cara que reconhece todos os seus erros, que erra todos os dias, muito mais erros do que acertos, mas que por ela e hoje pela Mariá, e principalmente para que eu cumpra o meu propósito, que é levar elas para o céu, eu trabalho todos os dias honrando a Deus. E quando alguém vem aqui e fala com tanto amor da esposa, eu não posso deixar de enaltecer, de aplaudir, de falar que o homem de verdade é o homem que reconhece a mulher que tem em casa. É isso mesmo. Tá? E só porque você fez isso. Sidney, vai ser inevitável a gente falar da fé, mas eu quero falar sobre um projeto que você tem aqui, sobre duas perguntas que eu quero fazer, que é sobre a questão do laço atípico e a PL 165, sobre o TEA. E aqui você pode falar tudo que você puder falar, porque o que eu puder lutar para as pessoas com autismo, para que elas tenham melhores condições, eu vou lutar. Então, eu não sabia do seu projeto. Fiquei sabendo porque o seu assessor me mandou lá as perguntas. Eu falei, cara, que maravilha, como que eu não tinha visto isso? Eu fui no seu Instagram, olhei um monte de coisa, mas sabe, você olha pra ver e você não se atenta. Sim. Os meninos lá da Ótica Bandeirantes aqui, meus parceiros, falaram de você, e eu me atentei muito à questão da fé, tudo, e não vi. E eu já quero me colocar à disposição antes de saber o que é a PL. Okay. Tudo que for para ajudar o TEA, eu tô disposto a me entregar. Amém, Edu. Tá? Amém. E eu queria que você me falasse o que é PL 165, aí tem aqui a PL 79225. Me explica tudo isso, me fala o que é, o que veio para você montar o laço atípico, por qual motivo você resolveu enveredar para algo que é crescente, os diagnósticos são crescentes, mas que é tão difícil, é tão difícil ser pai atípico, eu não sou, mas eu tenho a minha cunhada que é mãe atípica, é tão difícil ser mãe atípica, é tão difícil ser pai atípico, é tão difícil porque a sociedade ainda não entende e as dificuldades de estresse, de agressividade e tantas outras coisas que uma pessoa com autismo tem em alguns níveis de suporte. Onde brotou isso no teu coração? Por quê? O que aconteceu? Foi Deus? Enfim, conta pra nós. Tá, vamos lá. Edu, veja só, tudo tem um propósito, né? Quando nós nos colocamos à disposição a estar como vereador, nós não prometemos nada para ninguém. Uhum. A nossa promessa foi estar juntos. E estar junto nós estamos fazendo. Se você falar assim, você prometeu tal coisa, não prometi tal coisa. Minha promessa foi estar junto. Estou próximo de você, estou te ouvindo, estou te escutando. Porque existe uma diferença de você ouvir e escutar, né? Então, estou te escutando. Então, é isso. E através de uma escuta, você consegue entender a sua dor, que pode ser a minha, pode ser a sua, como você falou da sua cunhada, né? Quando nós fomos eleitos, nós nem tinha noção dessa questão do TEA. Não tínhamos noção. Mas veio e Deus nos deu. Deus nos deu. Através de pessoas que foram colocando, olha, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Eu falei, nossa, não é a primeira, não é a segunda pessoa que fala sobre isso. Uhum. Vamos tentar entender, vamos ajudar. E nisso eu falei, o que a gente pode fazer? Aí fomos tentar entender. É muito sofrimento
muitas famílias que sofrem. Primeiro porque as políticas públicas muito atrasadas. Nós conseguimos aí, a Secretaria de Saúde, junto com os trabalhos que nós estamos fazendo aí, já conseguiu aí tentar tirar pelo menos 2.439 crianças que estavam na fila para serem laudadas, né? E não é só isso. O neuropediatra é o primeiro passo. E depois tem outros passos a seguir, né? A gente entende a dor de muitas mães que clamam por ajuda, mas a gente não consegue resolver de uma hora para outra. Nós estamos no 2º ano do mandato. E já no 1º ano de mandato, nosso projeto de lei autorizativo para que o prefeito de Londrina, Thiago Amaral, pudesse estar construindo em Londrina um centro aspecto autista. Nós sabemos que existe um centro multidisciplinar estando parado dentro que é da 17ª Regional. Isso nós também estamos lutando para que ele seja reativado, né? Mas nós entramos com esse projeto de lei, um projeto autorizativo. Diante disso, nós fomos para Curitiba e conversamos com a deputada estadual Flávia Francischini, que também é mãe atípica, né? E por que nós fomos para lá? Porque nós fomos pesquisando e verificando que ela é mãe atípica, que ela tem um centro desse próximo de Maringá, e fomos entender. Então fomos até lá. Fomos até lá para ver a possibilidade de trazer também recursos desse centro para Londrina, né? Porque hoje o que as mães mais querem é o cuidado com seu filho. Cuidado com seu filho. E de repente, eu saí de uma agenda e de repente Deus falou comigo dentro do carro. O que eu fiz? Eu acho que eu tenho TDAH, porque eu quero resolver as coisas logo, assim, sabe? Então, assim, eu de imediato já liguei para a primeira-dama, para Juliana. Juliana, muito obrigado, que Deus te abençoe. Liguei para a primeira-dama, falei, Ju, Deus me falou isso. E era uma coisa pequena. Só que depois nós estamos se reunindo com as 3 principais secretarias, com a saúde, Viva Feijó, muito obrigado. Com a educação, que na época era a Vânia, muito obrigado. E tenho certeza que a Tati também agora estará cumprindo grande parceria conosco aí, tá? E depois falamos com a Marisol, que era a secretária da assistência social, que hoje é o Cláudio, né? E nisso fomos reunindo a cada 15 dias, quinzenalmente, as 3 principais secretarias e mais a primeira-dama, que abraçou com tanto amor, tanto carinho, essa parte do social. E fomos reunindo, e foi aparecendo. O professor Lindenberg, que é ali da faculdade do Unifil, e foi surgindo outros, ONGs, Altimizar, parceira também, outros, Regina Celes, que agora também está montando o instituto, né? E foi surgindo. Então a Regina Celes também um abraço, muito obrigado. A Saraí da Altimizar, Deus abençoe vocês. Pessoal da Girassol Kids, Deus abençoe vocês. E foi surgindo, foi crescendo. E diante disso, na escuta, as secretarias foram se movimentando. E por isso sim, conseguiu sair esse projeto aí da neuropediatra, mais de 2.439 crianças sendo atendidas a priori, né? E vai caminhando. E estamos caminhando ainda. Agora, como o projeto já deu um corpo, levamos para a Secretaria de Educação. E foi aonde também conseguiu sair esse projeto da Gautec, que está caminhando dentro das escolas, começando agora, né? Tem 7 escolas pilotos, que tem os profissionais treinados pela Gautec, que estão inseridos aí para esse trabalho com os nossos irmãos autistas, né? E são os profissionais que vão estar atendendo, tirando um pouco do fardo aí que seja assim, de um professor pedagógico de ter que lecionar e ter ainda que ter esses outros cuidados, né? E agora temos outros projetos. Nós temos projetos da sala sensorial nas escolas municipais, né? Porque a gente conseguiria aí dentro desse projeto também, um momento de crise da criança, nessa sala sensorial, conseguir dar mais tranquilidade a ela. Tá? Mais tranquilidade. Você vai entender por que eu estou falando desse projeto. Porque eu quero chegar no projeto 65. Tá? Então, aí às vezes as pessoas acham que nós estamos fazendo para se aparecer. Não, Du, não é isso. Não é para se aparecer. Como eu falei, nós conseguimos ser lançado
quando Jesus pediu para os apóstolos lançar as redes, que ali teria peixe, ele fez com toda a convicção: lance as redes, é ali. E quando nós fomos lançados através das pessoas, e essas pessoas sabem quem são, e hoje eu não posso nem falar o nome dessas pessoas, porque algumas pessoas acham que nós estamos fazendo por nós, e não é por nós, não. Eu não tenho nem porquê. Alguns falam assim, tá fazendo para ter voto. Não, gente. Desculpa. Imagine, eu não penso nisso, não penso em voto, não penso em reeleição. O meu trabalho é fazer para o próximo. Hoje de manhã eu já dei uma entrevista para o Marine na Tarobá, e eu digo que quem me conhece sabe, não penso em reeleição, se vir reeleição, é o reflexo do nosso trabalho, mas não penso nisso. Hoje estar aqui é fazer dia a dia. Deus nos deu a vida e eu tenho que viver essa vida dia a dia. Às 24 horas eu tenho que dar o meu melhor naquilo que eu me coloquei à disposição. Então hoje nós estamos colocando à disposição para isso, para fazer acontecer. Há muito tempo atrás tem famílias esquecidas, né? Os nossos irmãos autistas esquecidos. Então nós precisamos fazer com que o poder público se interesse mais, corra mais e faça mais para os nossos irmãos. Desculpa, porque tá chorando, filho. Às vezes ninguém vai entender. Eu vejo de perto. Eu tenho certeza que isso não é para aparecer. Me perdoa, minha cunhada. Ela levou a filha dela pra praia, tá na praia. Minha sobrinha, uma filha de 16 anos agora. Tá passando uma dificuldade imensa na praia. Há 3 anos a minha sobrinha perdeu o pai. E parece que piorou. Cara, imagina, Edu, e é isso, é o que as mães vivem na pele. e a gente às vezes fica de mãos atadas, sabia? A gente que é só parente. A gente não sabe o que acontece dentro da casa, a gente fica tentando achar justificativa. E o que minha esposa e eu mais queremos, né, a irmã da minha esposa, é fazer algo, porque eu quero dizer para os pais atípicos, para as mães atípicas, que o que o Edu puder fazer para que essa lei, eu vou fazer, porque dói, sabe? Eu amo minha sobrinha como se fosse minha filha. Assim, realmente depois que com o cunhado, que a gente era muito amigo, faleceu, eu jamais quero tomar o lugar dele, não vou tomar, impossível. Mas, gente, vocês que não conhecem, não vivem, vocês não sabem o que é isso. Nem eu sei, eu sou só tio. Aí você falando, eu parei, interrompi você, porque o povo não vai entender que você não estava falando algo emotivo, mas eu conheço alguns psicólogos, a CETEM me apoia, né, aqui dentro do podcast. Eu quero firmar um compromisso com você aqui, o que eu puder fazer. O que eu puder fazer. Ou até o que eu não puder. Eu quero fazer, porque essa lei funcione. Amém, Edu. Porque você me fala de 2.439 pessoas. Minha esposa é professora da rede pública de Cambé. E o quão difícil são para os professores. É pesado. É pesado. Porque o professor... O problema é que nós temos professores que são capacitados e o que não são, mas não é incompetência do professor. Não. É porque não é dada a formação. Eu e minha esposa conhecemos um pouco porque nós temos na família. Então nós fomos observar, fomos ler um pouquinho, fomos entender. Então a gente consegue identificar. Algumas pessoas acham que é apenas uma pessoa sem limite, uma criança arteira, como era dito na nossa época, né? Essa é sem limite, umas palmadas resolve. Gente, não resolve. Aí tem os flapzinhos que elas faz, né? Os nervosos, a sala sensorial. Porque só quem já viu uma crise, não sei se você já presenciou. Já presenciei. Sabe o quanto é horrível uma crise. Para a criança, para os familiares. Eu presenciei uma crise no qual eu tive que abraçar minha sobrinha. E ela estava extremamente estressada e eu tive que agarrar ela.
e tentando ali ser um pai sem poder ser um pai, sem querer substituir o meu concunhado, mas entendendo a dor da minha cunhada, porque dói, a gente sabe, é uma dor subjetiva, né? Aquela dor que você não sente, mas ela tá nítida no rosto de quem sente. Então, mais uma vez, para não deixar você explicar e eu ver se eu consigo parar de chorar. E é um compromisso com você. E pode me cobrar. O que tiver que ser feito para essa lei, eu não sei se você conhece o dono da CETEM. Peço até perdão pro Júnior, que é o dono da CETEM. Se quiser, eu coloco você sentado com ele. Coloco você para conversar com ele. Às vezes faz sentido para ele vir para dentro do projeto. Às vezes faz sentido ele é um empresário. Tem um outro psicólogo que é o Maicon Almeida, especialista em TEA. Ele é especialista em TEA. Tinha uma clínica aqui em Londrina. Eu coloco você sentado com eles. Tudo que eu puder fazer, conta comigo. Amém. Amém, Du. Obrigado, viu? E de coração, eu digo assim que eu não tenho na minha casa, mas tenho na família. Tenho na família. Uma criança que é autista, mas não é dentro da minha casa, meus filhos. Graças a Deus, nós não temos. Mas nós também sabemos a dor de cada pessoa. Mas em si, nós fomos nos colocado à disposição para esse trabalho, para essa missão, porque Deus nos conduziu a isso. Eu tenho total paciência, total tranquilidade para lidar com tudo que acontece. E eu não ligo. Porque quando você se coloca à disposição para um trabalho desse, e também nem é culpa dos pais, das mães. Né? Alguns vêm com pedra, vêm com isso, vêm com aquilo, porque acham que você é oportunista. E nós não somos oportunistas, sabe? Acho que você é oportunista para aquela... Não, mas eu entendo. Eles querem o melhor para o filho. O melhor para o filho. E nós estamos tentando fazer o melhor. Né? Não digo que nós vamos fazer, mas nós estamos tentando. Hoje nós, através desse projeto, dessas reuniões quinzenais, já surgiu, já no final do ano, um outro detalhe, que nós já sentamos com a Secretaria de Educação. Qual seria? Quando a mãe for levar o filho já para a escola, que ela já permaneça lá, que seja mensalmente ou quinzenalmente, uma reunião de apoio. E nessa reunião de apoio, a gente gostaria sim de contar com parceiros da área da psicologia, parceiros assim como nós vamos contar com a Unifil, já estamos também em processo com a PUC, queremos contar com outros parceiros da área da psicologia. Para quê? Para que a gente possa assistir essas mães, esses pais que muitas vezes não têm esse amparo. E devagar, um passo de cada vez, nós vamos tentando fazer a diferença. Né? Dentro da saúde pública, eu agradeço muito a nossa secretária de saúde, Vivian Feijó, ao nosso prefeito Tiago Amaral, que tem se comprado a ideia e tem trabalhado muito por isso. Fizemos algumas solicitações a alguns deputados, atrás de recursos financeiros, para que a gente possa alavancar mais esses projetos dentro da cidade de Londrina na parte pública. Precisamos disso. Né? Hoje, ainda não tem o retorno, mas nós tivemos já um retorno de 3 milhões de reais do nosso deputado federal Felipe Barros, e temos agora mais uma solicitação de mais de 5 milhões de reais que estamos trabalhando para buscar isso. Para quê? Tudo isso vai ser usado para esse projeto. Tudo para o projeto, tudo isso dentro da área da saúde. Porque é isso que importa para os pais hoje. Não é uma reunião ou outra tal. Elas precisam, sim, as mães precisam, no acompanhamento psicológico também. Precisa, porque não é fácil. Não é fácil. Né? O fardo realmente não é fácil você carregar, e às vezes você carrega sozinho. E a criança não tem culpa disso. E nós temos que pensar que a criança é a criança hoje. Vai se tornar um adolescente, mais tarde vai envelhecer. E quem cuida dessa criança hoje, mais tarde pode não estar aqui. Então nós temos que começar a pensar nisso. E o nosso projeto 165, ele vem de encontro a isso. Por quê? Porque o projeto 165, ele faz com que os estabelecimentos, supermercados, hipermercados grandes e varejistas, que tem lá mais de 5 caixas, que tem como posso dizer para você, assim, um faturamento de mais de 4.800.000 reais, né, já é um médio grande porte. E como que você enxerga isso? Eu enxergo que nesse médio grande porte existe, porque ele fatura isso, existe uma grande movimentação. E é isso que muitas pessoas não estão entendendo. Quando existe uma grande movimentação e de pessoas, de barulhos, os nossos irmãos autistas, pessoa autista,
ela quer ficar o mínimo possível naquele espaço ali. E por isso nós criamos esse projeto, que não é nosso, é sim vindo de mães que nos solicitaram, um caixa exclusivo de atendimento. Já existe sim o prioritário, mas o exclusivo é exclusivo, não quer dizer que é prioritário. Prioritário, você, Edu, está com o carrinho de compra, pode chegar lá lotado de sua compra fila, né? e pode entrar, que é pra, né? Porque ninguém está sendo atendido naquele prioritário. Então, para ele não ficar parado ali, ele vai, chama você, vem aqui, pode ser atendido aqui, ok. Só que chegou uma família com uma criança, uma pessoa autista, ele não pode ser atendido enquanto não terminar sua compra. Enquanto zerar o seu carrinho, ter o pagamento e tudo mais. Então ali ele vai ficando irritado, vai ficando, né? Vai entrando em crise, até porque também o som que está acontecendo, o luz, o barulho, o converseiro, né? A demora, o ficar no mesmo lugar ali, né? Então isso vai causando, e muitas pessoas não entendem isso. Não entendem isso. E eu também não entendia. Dia a dia eu aprendo com as mães, aprendo com os pais, aprendo com as crianças também autistas, os adultos também autistas que nós conhecemos, tá? Dia a dia nós vamos, dia a dia. Isso assim, não sabemos tudo, mas eu tenho a humildade de sempre procurar saber. A ONG Otimizar, mesmo a Saraí, sempre está nos instruindo. E agora eu vou fazer uma pós dentro da parte do autismo para que eu possa entender muito mais e poder saber o que mais eu posso fazer para ajudar. Né? Fui convidado para isso, a Saraí me convidou, que eu vou falar que é PhD, né? Então nós estamos aí em busca. Quando você quer fazer um trabalho bem feito, você tem que busca estudar, busca correr atrás, como nós estamos buscando recursos para a cidade de Londrina em prol da saúde, nós estamos buscando esse recurso em prol dessa solicitação. Conversei com a Vivi Feijó, ela me denominou certinho como que o recurso tem que vir para que seja usado exatamente para não desviar assim, para outra área, né? É isso aí, exatamente para aquilo, e nisso nós estamos buscando recurso para isso. Então o projeto 65 vem de encontro a isso. Não vai atingir os pequenos, porque eu vou na mercearia da vila lá. Não tem como eles colocarem também, né? Não tem como. E outra coisa, eu vou na mercearia, vou lá na mercearia do tio Chico, que a minha comadre tem, meu compadre tem um mercadinho tio Chico. Tem um caixa, tá? Um caixa. Mas ali, o atendimento, ele é rápido, né? A pessoa entra, pega e sai. Não é um mercadinho de fazer compra. Por exemplo, tem o Mercado 88, que é enorme. Não sei o faturamento, mas se estiver dentro ali, terá que ter. Supermercado, por exemplo, vai ter, né? Porque é uma rede gigantesca, né? E eu não estou obrigando, o projeto em si, nós não estamos obrigando a você ter uma pessoa ali parada no caixa. Você pode usar aquele atendimento eletrônico, aquele que eles totem, né? Rápido. Pode designar, esse aqui é exclusivo. Num ambiente exclusivo, onde só entra as pessoas atípicas. Isso. Acabou. Ninguém está obrigando nada. Nós, dentro do nosso projeto, ontem passou em primeira votação, tá? Tivemos lá votos favoráveis, que passou, ok? Né? Entendo também os vereadores que não votaram favorável, tem as percepções deles, né? As análises deles, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Dentro do âmbito parlamentar, nós pedimos apoio, discutimos e explicamos o projeto e defendemos o projeto. Talvez para eles não foi bem convincente, né? Mas para 16 vereadores foi convincente. Então, para isso, importa. No meio de 19, para nós importa. Se eu posso fazer uma criticazinha, não preciso ser convincente. Basta você ter alguém do seu lado, conhecer alguém, isso já me convence. Lógico, gente, a gente sabe que gera demanda, gera alguns transtornos, que é necessário, mas, como você disse, tem gente que acha que você é oportunista. Vamos pensar ruim. Que você seja oportunista. Que você esteja aqui querendo tirar proveito para uma próxima eleição. Ou para uma próxima eleição daqui 6 anos, 4 anos daqui para frente, 6 anos do seu mandato de vereador para um deputado. Vamos pensar que a sua visão é essa. Eu vou fazer isso, assim como existem vários oportunistas em vários outros projetos dentro aí, eu vou aproveitar porque não tem, tá em alta e eu saio deputado com esse projeto, tal. Vamos pensar assim. Obrigado por ser oportunista. Porque um oportunista pensou num negócio que nenhum dos outros não oportunistas tinham pensado. Que você ganhe voto, que você seja eleito, que você saia governador. Mas por causa de um oportunista, né, vamos colocar aspas, saiu eu ia falar um palavrão.
Saiu um danado de um projeto que vai ajudar quem precisa e que venham outros oportunistas com outras ideias para ajudar outras pessoas, para ajudar. Porque, me perdoa, mas se você acha que você é oportunista, e acredito que não, e se for, é você com Deus depois, aí o problema é todo seu, quem sou eu? Cada um se resolve. Foi um oportunista que teve a ideia, porque não tinha esse projeto antes, tinha? Não. Não tinha a PL do TEA, tinha? Não tinha. É. Então, gente, se você tá achando que ele é oportunista, depois você vai agradecer. E que se ele for, o problema é dele. Não que eu não acredito que você seja, mas estamos usando na pior das hipóteses, porque tem pessoas que já falaram isso, né? Não, com certeza. E existe pessoas. Então, cara, precisa pra tudo. Um negócio que me falaram esses dias. A gente fala que política é tudo igual. Né? Coloca tudo no mesmo balaio, né? Tudo no mesmo balaio. É. Eu não entro pra política, política é sujo, nunca vai mudar. Pô, se você é tão diferente, entra e começa a mudar. Justamente. Ah, mas uma andorinha não faz verão. Entra uma andorinha. Vai apanhar um monte essa andorinha sozinha lá, pode ter certeza. Aí a outra andorinha fala, acho que eu vou entrar na próxima e vou dar um apoio. Entra outra andorinha. E de pouquinho em pouquinho nós vamos fazer um verãozão. Mudar 100% vai ser possível? Acho que é difícil. Mas se a gente conseguir colocar uma maioria, ou colocar mais gente que seja oportunista com outros projetos bons, a gente consegue construir um lugar melhor para as pessoas atípicas, para os outros tipos de doenças que a gente precisa na área de saúde, a gente consegue construir uma educação melhor que nós precisamos, porque a base de tudo é educação. Olha de onde você veio, Cid. Você nasceu em Barbosa Ferraz. Acho que Barbosa Ferraz é a cidade do Sadraque. Não sei se você conhece o Sadraque, que é campeão mundial de duatlo. Não conheço, mas... Acho que ele é de lá, acho que ele nasceu lá também. Eu já conheci várias pessoas aqui em Londrina e falaram, nossa, é de Barbosa? Eu também sou de lá. E aí, assim, você vem de Barbosa Ferraz, vem para Londrina, uma vida humilde, e hoje galgou seu espaço, e hoje é vereador da terceira maior cidade do sul do Brasil. Então, obrigado por ser oportunista, tá? Aí fazer um projeto tão bom, né? E o que ele vai, assim... Não sei se tem mais alguma coisa para falar dele, assim. Qual é a amplitude desse projeto? Eu gostei muito da PL 165, porque, por exemplo, você pega... Vamos citar o Super Mufato aqui, o Grupo Mufato. Pô, você não vai um dia que o Mufato tá vazio? Pois é. Você não vai um dia que o Mufato tá vazio, aí você pega uma criança típica. E tá tudo bem. Enquanto você não me traz a lei, eu não vou fazer. Enquanto você não me traz a lei, eu não vou fazer. Não é minha obrigatoriedade, eu faço o que eu quiser. E aí você me traz a lei. Eu tenho certeza que na hora que a lei bateu, o Mufato falou, tem que fazer, beleza. Vai lá, faz o espaço. Que não gera... Me perdoa, não gera... O que gera de custo? É exatamente isso. Não gera nada. Eu acabei de falar, se eu não quero deixar um caixa com uma pessoa física ali, eu posso deixar o autoatendimento. Porque a pessoa com autismo, raramente ela vai sozinha no mercado. Isso. A não ser que ela já seja uma pessoa... Depende do nível dela, do grau dela. Tem um médico, Tiago Brandão, posso estar equivocado, é um médico que eu e minha esposa seguimos. Ele fala, ele tem 3 filhos com TEA. E ele se especializou, ele era pediatra, ele se especializou no TEA por causa do primeiro filho que ele descobriu que tinha. Ele foi, se especializou para entender como que é. E hoje ele é referência Brasil. E ele fala, o autista ele é treinado. Você treina ele para que ele viva os momentos diários. Diferente da gente normal, né? Que sai e faz, o autista ele precisa ser treinado. Porque a maioria dos autistas, me corrija os psicólogos e você que tem estudado mais que eu, tem hiperfoco em algumas coisas, eles têm o que são gatilhos para entrar numa crise. Então quando você treina ele, o próprio autista ele vai conseguir se reordenar, vamos dizer assim, né? Ele percebe, depende dos níveis, né? Os psicólogos me corrijam, ficam à vontade para me corrigir, nós estamos aqui para isso, para aprender com quem é da área. Nós falamos aquilo que nós vemos e ouvimos e escutamos, sem axiologia. Mas assim, eu acredito que quando você começa a construir e trazer isso a público, trazer isso para visão, né? Você tá os amigos da ótica. Eu tenho miopia, se eles não fizerem um óculos para miopia, fizeram um óculos para astigmatismo, não vão chegar a porcaria nenhuma. Justamente. Né? Então, quando você traz para visão, hoje você trazendo para visão, talvez você não esteja percebendo, mas tá uma deputada lá, tem a deputada, que eu vou para não errar o nome aqui, Flávia Francischini, que é mãe atípica,
É Teia também, o filho dela? Teia também. Então, opa, saiu lá de Londrina. Vem cá, Sidney, vamos sentar, vamos entender que isso aqui deu certo em Londrina. Nós vamos trazer esse projeto aqui, ó. Ela vai ser mais uma oportunista, né? Vamos trazer esse projeto aqui para Curitiba e vamos lançar no Paraná. Lançou no Paraná é um passo para um deputado federal, um passo para o Senado, um passo para a presidência. É isso aí. E o que nós pensamos sobre isso? Edu, veja só. O projeto, ele é simples, ele é claro, ele é humano. Tá? Eu não estou pensando lá no financeiro, não. Quem tem o financeiro não faz nem a grande rede de mercado, não vai fazer nenhuma cosquinha num detalhinho desse. Nem nada, tá? Mas vai fazer a diferença na vida da família. Muita diferença. Nossa. Muita diferença, tá? E olhando para a saúde, também nós temos o projeto 79, é um projeto de transparência. Transparência no atendimento das UPAs, né? Ou seja, nós estamos com esse projeto para que, assim como essa TV que está aqui, que eu tenha lá na UPA, número de médicos que estão atendendo, número de pacientes no risco tal, no verde, no vermelho, no amarelo, que seja, né? Passado ali pela triagem, o tempo de espera, para que eu possa ter e quantos foram atendidos durante aquele período, aquele dia, né? Transparência total. E que eu também possa ter isso aqui, ó, no meu celular. Eu posso... Com app? Isso. Eu possa chegar, verificar antes de eu procurar o atendimento. Opa, UPA Sabará tem tantos médicos e a Mater Dei tem tantos médicos. Tudo a informação que está lá na TV, lá quando eu chegar, que eu tenha também no app. E que eu possa acompanhar isso. Aí então eu vou na Sabará porque a Centro está muito lotada, né? Só que, não, peraí, mas a Centro tem 12 médicos, a Sabará tem 8. E o tempo tá esse, então eu vou lá. Você calcula, né? 12 isso. para 8. É isso aí. Vai ajudar muito. É a transparência na saúde. Ajuda muito. Gostei. Ajuda bastante. A saúde pública, ela precisa evoluir. Tá? E outra coisa, não é só criar o projeto, é fazer ele acontecer. E conversando com o nosso assessor jurídico, falei, olha, próximo ano, que é 2026, nós vamos não só trabalhar o projeto. Esse ano trabalhamos com alguns projetos. Eu vou falar quais para você aqui, né? Que abrange nossos irmãos autistas. E outros que nós já criamos também, mas alguns específicos, né? Então, exatamente, esse ano nós vamos trabalhar mais da objetividade. Execução dos projetos. Justamente. Isso nós estamos fazendo. Pensamos, colocamos no papel, vamos fazer. Mas tem que ser cumprido. Não adianta só ter um projeto e não ser cumprido. Exato, né? só o papel é bonito, né? Isso. Então nós estamos fazendo isso. Esse projeto da transparência já está no prazo. Diante disso, já mandamos um pedido de informação para a Secretaria de Saúde. E sobre o app, quem realiza a confecção do app, vamos dizer assim? A própria Secretaria de Saúde junto com a CTD. Tá? Eles que contratam. Isso. Que é um órgão também da prefeitura ligado que a própria prefeitura agora não vai ter o Londrina On, que para segunda-feira vai ser inaugurado o Londrina On. É a mesma coisa. Eles vão criar esse sistema em parceria com a própria secretaria para que dê transparência à saúde pública de Londrina. Tá? Isso é algo que, realizado, creio eu, que Londrina será, a priori... Pioneira. Entende? Então, assim... Caramba, que projeto. Projetaço. Basta olharmos com um olhar diferente. E o olhar diferente não é olhar quanto custará isso. É olhar com o coração quanto lá na frente vai fazer o bem. Se eu olho só o custo, eu não olho o benefício. Não olha o benefício. Porque barato não vai ser, gente. Não vamos falar que vai ser barato, porque não é barato. O custo de um app Se você for olhar só a TV, tem uma TV lá na UPA. Tá, ok, mas e o sistema? Isso, porque eu até perguntei se tem quem faz. Hoje eu conheço algumas pessoas que trabalham com aplicativo, né? E tem um amigo mesmo, que ele é responsável por todo o sistema de aplicativo do Supermufato. Sim. Então, se faz sentido, às vezes, eu coloco ele para sentar, porque às vezes ele serve como, pelo menos, um cara de ideia. Sim, claro, se a própria Secretaria de Saúde, porque o nosso papel quanto vereador é estar dando as possibilidades. Mostrando caminhos, né? Falando, nós temos esse e agora decidam. Desde criar as leis, fiscalizar e outros trabalhos que nós fazemos, porque eu não sou vereador de ficar em gabinete, eu sou vereador de bairro, eu vou para os bairros, eu vou te escutar.
onde eu estou, se você nos acompanhar em nossas mídias sociais, você vai ver que eu estou direto na rua. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Um dia eu conversando com um vereador, amigo nosso, inclusive ele vai estar aqui amanhã, não vou dar nome agora, ele falou, cara, é doido ser vereador. E é a primeira dele também. Né? A primeira mandato dele. Só que ele falou, é doido, mas é legal. Porque, como que é essa dinâmica? Porque, vamos lá. Enquanto vereador, eu preciso ver se eu tenho projetos de lei, fazer tal, coisas para melhorar a cidade. Mas ainda assim existem algumas demandas. O que seria a demanda de um vereador? O que, assim, num contexto geral, lógico, do Sidney Matias é diferente do Antônio Amaral, que é diferente dos outros, que é diferente do David, que é diferente da Jessicão, que é diferente. Cada um tem umas demandas. Mas o que é a demanda obrigatória do vereador? Olha, um vereador hoje, ele tem a obrigação de criar leis, fiscalizar. Obrigação. Criar leis, fiscalizar, né? Participar das sessões, participar das reuniões de comissão. Então o vereador não trabalha só terça e quinta, gente. Não é só terça e quinta que é ali a demanda do vereador de estar ali na sessão. A sessão começa terça e quinta às 14 horas e ela se estende até às 19 horas, tá? Às vezes depende da pauta, reduz. Mas é o prazo ali, até às 19 horas, tá? Nós temos vários projetos também, os nossos irmãos autistas, que mexem com código de postura. E isso gera o quê? Gera uma audiência pública. Quando mexe com código de postura, precisa gerar uma audiência pública. E nós fizemos várias. Por exemplo, um projeto de lei que a qual institui uma parada obrigatória, uma parada emergencial, né? E que seria isso? Se seu filho está em crise dentro do carro, poxa, se eu tenho na minha cabeça, ou eu sei algum lugar que tem uma parada, no centro mesmo, vou falar Higienópolis, tá ali guardado 3, 4 lugares, ou cada quadra um lugar, ele tá ali em choque. Preciso parar o carro. Isso já aconteceu. Eu tive detalhes lá do próprio Corpo de Bombeiro. Lá no próprio quartel me falaram, olha, vereador, parabéns pelo vosso projeto, porque aqui nós recebemos uma mãe que chegou aqui desesperada, toda arranhada, toda riscada, sangrando, porque o filho estava em choque, ele não tinha onde parar. E conta é difícil. E ela entrou dentro do quartel. E depois chamaram, veio o SAMU, tudo mais, tal, acolheram, tudo mais, né? E é isso. Então, se você tem dentro da cidade de Londrina, e com o passar do tempo isso vai ficando mais claro, tá? Vai ficando mais claro que você pode estacionar o carro ali, e você não vai ser multado, porque muitas das vezes acontece isso, ela vai estacionar em qualquer lugar. Aí não é culpa também do oficial, vem um policial ali, um fiscal, que seja CMTU, que seja policial, não é? Venha e vai, e a mãe ela não tem essa paciente de falar, olha, moça, eu tô com meu filho... Ela não vai falar. Ela não vai falar. Não, ela vai falar. E muitas das vezes, pode ser que o fiscal vai passar ali e vai multar aquele carro. Não vai nem parar, só vai multar porque tá errado. Só vai multar porque tá estacionado no lugar errado, entende? Então assim, pode ser que ela consiga um estacionamento? Pode ser. Mas se ela não conseguir, ela pode até lembrar, ou se ela não lembrar, a gente também pode futuramente criar um sistema que mostre quais são os pontos existentes. Legal, porque ela baixa, dentro do app ela baixa, ela já atualiza, sabendo que em tais lugares, por exemplo, você citou Higienópolis, vamos citar um lugar mais difícil, talvez, o calçadão ali. Ela abriu o calçadão, ela vai naquele perímetro Catedral, Royal Plaza... Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, é isso, né? É isso. E Avenida Paraná, né? E Sergipe, né? Pensando no quadrado, né? Ela falou, vou nessa região, putz, eu sei que na Mato Grosso, na Quarteirão tem uma, na Minas Gerais tem outra, na Maranhão tem outra, na Sergipe tem outra. Então, se caso eu precisar, é ali que eu fico. É ali que eu paro. Ali que eu vou parar o meu carro, que eu peço ajuda. Ali, sei lá, a gente vai além. E dali ela para, pelo aplicativo ela aciona o socorro, se precisar acionar o socorro. Enfim, ela, sei lá, algum sinal que tá em crise, ou eles têm um adesivo também de identificação. Isso. Né? O guarda vai passar, vai ver o adesivo de identificação, falou, opa, tá ali, tá tendo crise. Ou até mesmo, na hora que ele passar, o guarda falou, precisa de ajuda, senhora, tá precisando de alguma coisa, quer que a gente acione o médico. Enfim. Porque as crises são inúmeras, elas passam. Ao mesmo tempo que a pessoa com autismo dá um pico, ele voltou ao normal, vamos dizer assim. Então, baita projeto. E até você falou do bombeiro, né? Eu, enquanto bombeiro ainda, gostaria de pedir, foi dada uma palestra uma vez lá pelo Michael, mas que existisse algo para nós. Porque
Hoje nós não sabemos quem é, a não ser que eles estejam com a Concordão. identificação, com o cordão. Particularmente, eu não sou muito fã do cordão, né? Eu não sou fã. Eu acho que cabe a mim respeitar as pessoas, independente se tem ou não tem cordão. Isso, justamente. Né? Justamente. Então, concordo com você. Hoje eu consigo identificar com mais tranquilidade, porque eu sei como é os trejeitos, os gestos de pessoas com autismo, porque eu tenho na família. Então, eu consigo, às vezes, identificar. E se tá com cordão, eu já nem me atrevo a atrapalhar, porque eu sei que pode estar em crise, eu sei um monte de coisa. Então, que para nós, do bombeiro, fosse dado treinamentos. Algum projeto que viesse, algum especialista, algum médico especialista, algum psicólogo especialista, de como eu abordar, principalmente uma crise. Ou pessoas que estão ali vivendo, né? Por exemplo, nós temos a ONG Altimizar, que é a Saraí Brito. Saraí Brito, por isso que eu falo, é uma PhD dentro, porque é mãe, trabalha diretamente, Girassol Kids. Altimizar. Depois eu quero contar dela, que eu quero gravar com ela. Tem a Girassol Kids também, tem o pessoal da COL, né? Então tem várias entidades aí, mas umas que nós estamos mais ligadas, que eu acabo lembrando o nome, né? Então a gente... E é isso, e eu tenho humildade de falar, eu vou aprendendo dia a dia, eu não entendo, mas eu vou aprendendo todos os dias e aprendendo com essas pessoas, que vai nos direcionando, vai nos colocando no caminho para fazer algo melhor para essas pessoas, que futuramente, hoje nós temos 2 filhos, eu não sei se Deus nos preparar um outro filho, como vem, como será a forma, não sei, ou pode ser uma pessoa próxima também, não estou fazendo para mim, estamos fazendo para as pessoas. Isso é lindo, porque... Você não está fazendo pensar no seu nariz. Não, justamente. Se você for olhar bem, de 2004 até hoje, 2005, uma a cada 31 pessoas são autistas. Entendeu? Uma a cada 31 pessoas são autistas. É muita gente. Entendeu? Então, o que nós temos que pensar? Mas então eu vou pensar no autista, eu vou esquecer o normal, né? Não é isso, gente. É darmos dignidade a que ele merece. É porque alguns existem mais dificuldades, né? Vamos colocar com muitas aspas, né? O normal, nós conseguimos nos resolver em alguns momentos. Sim. A pessoa com autismo, não. Ela não vai se resolver em crise. Eu preciso do suporte, eu preciso do pai, principalmente quando criança. Quando adulto, depois de diagnosticado, feito tudo o trabalho, a pessoa ainda consegue ter a consciência. Mas ainda assim, é diferente a vivência. Né? A gente às vezes pode estar falando um monte de abobrinha, né? E depois os psicólogos vêm corrigir a gente. E que corrijam mesmo se a gente estiver errado. Mas é importante, sim, não é esquecer dos ditos normais. É entender que existe uma classe que necessita mais do que a gente, em alguns termos, porque um evento de crise deles é complicadíssimo. Sim. Eu converso muito com o David Wisder, que é nosso parceiro ali de bancada, e ele fala, Sidney, a causa animal, ela não exclui a causa humana. Através de uma causa animal, eu pego muitas outras demandas dentro da família. E é justamente isso. Enxerga outras coisas. Outras coisas. E é justamente isso. Cada um tem o seu trabalho. E cada um vai enxergando a forma que... Só que você tem que estar aberto, com o coração aberto, para escutar. Não só para ouvir. Você não se fecha só em algo. É legal que você falou sobre o David. Se ele tem a causa animal, mas ele vai numa casa onde tudo sujo, comida seca de cachorro e tal, não sei o que, e ali ele falou, opa, aqui tem outra demanda, tem outra animais, coisa, beleza, minha função. Sidney, cheguei numa casa lá, ó, onde tem isso, eu tenho acesso à casa, vamos lá? Aí a gente vai fazendo essa corrente, ele te leva que você é o cara da causa das famílias. Ah, beleza, eu descobri que lá tem uma pessoa típica, opa, vou levar lá pra ONG. Isso. Então a gente fazendo... É trabalhar em vários braços. Em vários braços. Ninguém faz nada sozinho, Edu. Ninguém. Eu falo isso muito para o prefeito. Falo mesmo. Em qualquer evento que nós estamos, eu coloco. Ninguém faz nada sozinho. Não. Entendeu? Ninguém faz nada sozinho. Precisamos dar as mãos, tá? Vamos dar as mãos. E diante disso, tem outros projetos também. Por exemplo, um projeto que passou, que mexe com código de postura, que é a placa de identificação. O pessoal fala que é a zona do silêncio, mas não é a zona do silêncio. É uma zona sensorial. Ou seja, isso. Aqui nessa quadra de uma rua tem uma pessoa autista. Então, aqui na esquina, ou que seja em qualquer lugar, não na casa da pessoa. Mas se ela determinar que seja na casa dela, não tem problema. Mas é na esquina, tá ali uma plaquinha identificando, né? Silêncio, o símbolo do autismo, silêncio, isso, tal, né? Por quê? Porque muitas pessoas passam buzinando, é contra a lei? Claro que é contra a lei buzinar, mas as pessoas cometem esse erro.
ficam buzinando, som alto, é contra a lei? Claro, tem a lei para isso, né? Tem a lei para isso. Mas esse projeto não é um projeto punitivo, é um projeto educativo, tá? Que é o que falta muitas vezes no ser humano. É educação, educativo. É saber que existe uma pessoa nessa rua. Por exemplo, você não passa na frente do hospital, não tem ali silêncio. A gente desliga até nossa sirene quando passa na frente do hospital. Pois é, é justamente isso. Perto de uma igreja, tá tendo um culto, ou uma missa, qualquer uma celebração qualquer tempo. a gente desliga. Existe o respeito. Existe o respeito. Bom, eu, desde criança, tenho isso comigo. Quando vem um velório, os comerciantes abaixavam a porta do comércio. Hoje não se faz mais isso, respeito, mas deveria fazer, continuar. Esse respeito, esse laço que vem de berço, deveria continuar. É você respeitar o próximo para que você seja respeitado. É isso que nós ensinamos lá em casa. E a gente tá falando de gênero, né? E o meu filho, desde pequeno, ele tem esse gênero, mas ele aprende muito isso conosco. Qual que é o gênero dele? De questionar. Ele questiona. Ele não vai fazer nada assim sem saber o que tá fazendo. Entende? Uma vez nós chegamos aqui numa associação da empresa que eu trabalhava, e ele estava batendo bola no campo, e o presidente da associação falou para ele: ô moleque, não pode bater bola aí não. Aí ele parou, todo educadamente, pegou a bola, foi até ele e falou: boa tarde, senhor. Por que eu não posso bater bola no campo? O educado dá mais raiva. Ele chega educado, um moleque, mãe. Justamente isso, foi a reação dele. Por que eu não... E o reagiu dessa forma, né? E não falou nada com nada. Aí depois meu filho contou pra mim, eu fui até lá, fulano, tal, né? Falou, então, mas é meu filho. Ah, é seu filho? Ah, então, eu chamei o filho, vem cá, João Francisco. Então, pai, é que ele falou que não pode bater bola aqui, mas o campo é pra bater bola, tem uma trave, tem a grama ali. Se ele me explicar o porquê não pode bater bola lá... Isso ele com quantos anos? Ele tinha 4 anos de idade. Com 4 anos? Não, minto, perdão, tá? 4 anos foi outro episódio. Ele tinha 6 anos e meio. Nossa. 6 anos e meio. Gente. Hoje ele tem 17. Tinha 6 anos e meio. Foi exatamente isso. Então, pai, se ele me explicar por que eu não posso bater bola lá, eu não vou bater bola lá. Mas ele só falou que eu não posso. Porque se tem uma trave, tem grama, tem gol, pode bater bola. Então, exatamente isso, Edu. Hoje é um projeto educativo. Às vezes nós precisamos ser lembrados de algumas coisas. Né? O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. Isso, exatamente isso. O óbvio precisa ser dito. Exatamente isso. Então, e outros projetos que vêm caminhando. Só que o nosso mandato, ele não caminha somente disso para os irmãos autistas. Ele caminha com outros também, outros projetos que vêm na questão... hoje mesmo nós estávamos ali no Jardim Urca, porque ali está questão de insanidade, né? Saúde pública, escorpião. Por que o escorpião? Como eu sou técnico em química, eu já vou te falar. O escorpião se alimenta de baratas. Sim. Tá? E tem a forma de nós contermos. Como? Fazer um controle de pragas urbanas. Tá? Controle de pragas urbanas. Controla as baratas. Controla as baratas. Não aparece. Enquanto você está dando alimento, eles estão por ali. Tá? E o que é isso? Hoje, infelizmente, as pessoas estão criando os PEVs particulares. Ou seja, qualquer fundo de vale estão jogando lixo. Jogando lixo. E a gente passa em vários lugares e isso tem acontecido. E hoje estivemos lá no Jardim Urca, na Rua 4, a qual a comunidade clamava há muito tempo. Fomos lá, semana retrasada, acredito eu, fomos até lá, chamamos as secretarias envolvidas, que foi a CMTU, a Andemias, né? Quero aqui agradecer na pessoa aqui do nosso irmão Renan, a CMTU, mas os diretores que estavam lá, o Marcos, o Ricardo, toda a equipe da Andemia, o Nino, a nossa secretária de saúde, a Vívia, por ter esse olhar também junto conosco, porque o vereador está na rua ouvindo a população, escutando a população, e quando ele escuta a população, ele leva as demandas. E levando as demandas, a gente precisa desses parceiros, que são as secretarias, para nos ajudar. E isso eles fizeram hoje, nos ajudaram. Foram lá, fizeram toda a limpeza, tiraram 12 caminhões de lixo. 12 caminhões de lixo. Fizeram a limpeza, deixaram um espaço de calçada no fundo do vale. Agora vamos pedir para que Obras nos ajude também, para colocar ali um cascalho, que seja, alguma coisa assim, para mostrar a limpeza, porque senão quando você limpa só a pessoa que foi lá e jogou lixo, fala, pô, limpou, vou jogar lá de novo. Porque acha, é aqui o lugar. Eu não posso criar PEVs assim. Eu não posso. E nós temos outros projetos, que é a coleta certa, que faz, como eu falei, nosso assessor jurídico veio do Japão, né? E traz algumas ideias boas para nós também. Tem umas coisas boas, sim, né? Principalmente educação, né? Principalmente educação. Então, a questão da separação do lixo e outros, né? Que a gente vem trabalhando.
E esperamos, em nome de Jesus, que no decorrer dos nossos 4 anos, a gente consiga deixar um legado importante. Já para você ver, não estou pensando em reeleição, estou pensando em fazer o hoje. E, portanto, se ao final dos 4 anos nós não... Se Deus permitir que sejamos reeleitos, ok. Se não permitir, está tudo bem. O que nós queremos é prosseguir com o trabalho e deixar esse legado. Que esse legado seja em forma de lei. Porque quando você não deixa algo, o óbvio, né, você não fala o óbvio, e essa forma de lei, as pessoas não vão fazer. Não vão fazer. Então precisa ser cumprido. Então eu digo que o projeto 165 também... Tá cheio de coisa, né? Cheio de coisa. Então o projeto 165 que fala do caixa exclusivo, né, o prioridade vai continuar, mas o exclusivo vai ter. Então, não é só para o autista, mas é também para o PCD. Tá? Então é exclusivo, ok? Então assim, nós vai estamos ser para o PCD em geral. Então. Em geral, nós estamos olhando, tendo esse olhar carinhoso, esse olhar amoroso para com aquele que é o próximo. Eu tenho uma amiga que é policial militar da reserva e ela, num acidente em trabalho, ela perdeu uma das pernas, tá? A Lucy, um grande abraço, Deus te abençoe. Né? Então nós criamos juntos ali, depois teve esse acidente e ela se tornou cabo da reserva, porque não tem as condições, mas ela não parou. Hoje ela é PCD, ela pratica esportes em nome, né? Criou uma outra profissão também, mas está ali firme. Então nós temos que ter esse olhar. E sempre converso com ela, o esposo dela também, o cônsul, que é policial também militar, sempre conversamos e a gente sempre vê essas dificuldades. E hoje, estando como vereador, nós conseguimos ter aí contato com outras pessoas também e ver as dificuldades. Ser vereador te possibilitou vários acessos que você não tinha antes. Vários acessos. Para você ter uma ideia, Edu, como eu falei, sou técnico em química, técnico em contabilidade, e Deus foi dando o porquê de tudo isso. Por que técnico em química? Para trabalhar numa empresa que eu trabalhei 26 anos. Para assinar para uma empresa de controle de pragas urbana, eu deixei de ter a minha empresa de controle de pragas urbana para estar como vereador. Tá? Porque eu já assinava por uma empresa de controle de pragas urbanas. Né? E hoje, basicamente, eu acabo fazendo quando dá tempo, porque vereador aqui é 24 horas, né? O celular não te deixa, né? Gostoso o celular, né? Não, maravilha, né? Então, assim, mas você tem que dar uma resposta para a população. Eu tenho uma demanda aqui de uma mãe que está há 40 semanas, quase 41 semanas já, está sofrendo de gravidez, e eu fui tentar entender, mas os protocolos estão corretos, eu vou dar uma devolutiva para a família daqui a pouco, né? Já tem uma resposta aqui, né? E acompanhando. Então você fica acompanhando, então você trabalha com problemas, você vive... Sua função é resolver problemas. É resolver problemas. E hoje nós estamos desatando nós que há muito tempo atrás estavam atados, estavam pressionados. Né? Então é isso que aos poucos nós vamos fazendo. Nós não vamos fazer tudo de uma vez. E o nosso legado que nós queremos deixar futuramente, que nós não somos eternos, não somos semente, mas nós vamos ficar realmente assim, o legado que vai ficar. Parabéns. Você que é o filho do Sidney Matias, da Kelly Santos, parabéns, porque o legado ficou. E assim, Edu, nem sempre vamos acertar. Nós somos Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus, né? E o homem, ele não vira assim, falar, errar é humano. Não, errar não é humano. Errar não é humano. Nós devemos, sim, certamente, assim, procurar fazer a diferença e buscar a santidade. Né? Então... Eu ia fazer uma pergunta, se a estratégia ou convicção é para os bairros, não preciso fazer, já sei que é convicção, né? Já sei que é isso. Putz, isso aí, foi 1 hora a gente falando do projeto, e eu tenho certeza que você falaria muito mais, mas eu quero transitar por outros caminhos. O legado, você já falou, quando sair da política, seja daqui 4 anos, seja daqui 8, seja daqui 16... Vão aumentar, seja daqui 32, não, 24, se você virar senador também. Vamos pensando tudo aí, né? Vamos tudo na mão de Deus, né? Vamos pensando. E às vezes, quem sabe, vira o nosso próximo lá, comandante. Brincadeiras, mas a gente nunca sabe. Deus que guia. Nessa frase que você me falou, quem sabe, né? Eu não sei. Estou aqui, estamos nas mãos de Deus. Estamos a serviço, né? A serviço. A missão é servir. Como diz São Leonardo Murialdo, estamos nas mãos de Deus, portanto, estamos em boas mãos. E é isso. Nós precisamos vamos anotar. Estamos em boas mãos. Se chegamos até aqui, foi porque Deus nos conduziu. Se não chegarmos, é porque também Deus nos conduziu. E nós precisamos estar... Isso não são meras palavras, não. Isso é vivência. É o que eu vivo. Eu procuro viver o que eu falo. Eu procuro dar exemplos para meus filhos porque eu falo. E eu e minha esposa, minha amada, nós falamos sempre para o nosso filho: filho, respeita as meninas, porque você tem uma irmã.
Entendeu? Respeita as meninas porque você vai ter uma esposa. E assim, eu sempre respeitei as mulheres porque eu sempre pensei nisso. Eu tenho uma mãe, eu tenho irmãs, eu vou ter uma esposa, eu vou ter filha, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, estar nas mãos de Deus é a melhor coisa. Chegamos até aqui nas mãos de Deus. É fácil ser vereador, Edu? Não é fácil. Não deve ser. Não é fácil. Porque, exatamente, existem pessoas que não conhecem a sua história. Não conhecem você. Às vezes, por um voto que você dá, uma forma ali em plenário, eles te jogam tudo no mesmo balaio. E para eles você é vagabundo. Para eles você é ladrão, é bandido. E eu tenho uma história. Eu tenho 49 anos de idade. Como já falei, cheguei até aqui, técnico em para permanecer na empresa, com a minha profissão. Técnico em contabilidade. Hoje eu também faço imposto de renda, né? Já vendi a minha carteira ao meu filho, ensinei ele a fazer. Por que eu vendi minha carteira? Porque você não pode dar nada para as pessoas assim, dar. Você tem que ensinar. Se ela tem a condição de fazer, ela não tem nada que atrapalhe ela, não é uma pessoa acamada, então dê as condições para ela. Você não tem que assistenciar a pessoa que não precisa. Você não tem que ser assistencialismo. Tem que dar assistência, não assistencialismo de só dar, mas ela tem condições de fazer. Tem que ensinar a plantar, né? Na plantar. E quando o nosso filho fez isso, hoje ele faz o imposto de renda. Claro que depois eu faço todo o acompanhamento também, né? Essa fiscalização. A minha filha tem um podcast também, assim. Não é um podcast, vamos dizer assim, né? Ela tem um quadro, Fiscaliza Papai. Fiscaliza Papai. Depois procura Maria Elísia 2015. Maria Elisa 2015, ela fiscaliza papai, né? Criado aí por nosso assessor, Rômulo. Muito obrigado, Rômulo. Que Deus te abençoe. Papai. Ela tá fiscalizando o papai ou ajudando o papai a fiscalizar? Ela tá fiscalizando o papai também. E olhando, né? E é isso. Legal. Então, aí chegando aí fiz um curso de Direito. Aí eu tenho aí grandes pessoas. Por isso eu falo, ninguém faz nada sozinho. Porque o nosso padrinho de casamento, Luiz César Guedes, muito obrigado. Foi quem nos instruiu, falou, Sidney, olhando a tua história dentro da comunidade. E ele foi também secretário aqui na gestão, Belinati Tio, né? Belinati Tio Bila, né? Tio Bila. Ele foi secretário aqui na gestão. E olhando assim a nossa história, falou, Sidney, olhando a tua história, vendo o seu trabalho, por que você não faz um curso de Direito? Falei, como assim? Não tinha visão nenhuma disso, né? Aí ele falou, faça o curso de Direito e mais tarde você vai me falar do porquê. Você me responde, né? E eu fiz o curso de Direito. E foi me abrindo. Aí a minha amada falou pra mim assim, por que você não faz uma pós-graduação em Direito Canônico e Matrimonial? Falei, poxa vida, que é isso? Nem sei onde tem isso. Putz, né? Posso fazer uma pergunta? Vai gerar confusão na família. Vamos lá. Agora, mudou o assunto. Vamos por outro assunto. Você trabalha diretamente com a nulidade matrimonial, né? Ou não, né? O isso. Direito canônico não é só isso, mas não também é só isso. Mas também é isso. Que envolve uma infinidade de coisas. Eu sempre tive curiosidade, você é o primeiro especialista. O que é causa de nulidade matrimonial? Existem várias causas, tá? Mas veja só, a separação não é uma causa. Eu separar de você e vice-versa assim, não é uma causa. O que nós temos que ver é lá atrás, é o contexto. Quando nós se conhecemos, como começamos a namorar, o envolvimento dos lados, né, adjacentes, familiar, quem era a favor do seu namoro ou não, o que aconteceu no seu namoro, né, tudo isso. É como cozinhar, você vai indo, vai juntando as peças, né. Dentro do matrimônio, você foi obrigado a casar ou não foi obrigado, o que aconteceu, vai indo, né. A gente fala o santo, mas não fala o milagre, mas não fala o santo. Isso. Eu peguei um caso em que a pessoa, né, a esposa, ela obrigada a ter relação com o esposo, obrigada. Ela apanhava todos os dias, ela trabalhava, pegava a criança na creche e tal, vinha pra casa, ela apanhava, e depois era obrigada a ter relação. Nossa. Tá? Então, isso é ruim. E ela não oficializava isso aos poderes. Por quê? Então tem tudo isso, é um contexto. Porque você tem que ir lá atrás, vendo o que aconteceu.
lá atrás. Então você faz uma coisa regressiva. Eu Regressiva. busco lá de trás Isso. para entender se é causa ou não de nulidade. Se é causa ou não. E dentro do cano, temos um cano que determina, Aham. tá? Então, veja só. Só que tem um tribunal eclesiástico. Eu faço trabalho de base, estando como vereador. Eu vou para a base. Eu vou para escutar as pessoas. E meu trabalho de base é o inicial. Eu estou na paróquia. Sim. Eu atendo as pessoas. Vendo a probabilidade disso, fazemos a junção. Eu faço a oitiva. Uhum. E isso. Só que antes de tudo isso, eu faço o que nós fizemos aqui. Bate um papo, conversa, entende? Mas fazemos um momento de oração. Oh, que legal. Porque essas pessoas são feridas. Elas são machucadas. Não. Tá? Então, primeiramente, nós queremos tirar um pouco dessa dor. Só que essa dor ela só vai ser amenizada depois da cicatrização. Como cicatriza? Depois que fazemos esse trabalho, passarmos o tribunal eclesiástico, depois, lá no tribunal, tem vários oitivas, tem isso, tem aquilo e tal, né? Ok, e maravilha. O tribunal eclesiástico, vamos lá, você é especialista em direito canônico. O tribunal eclesiástico, ele é feito por padres? Por padres. Só padres. Mas só padres. E existe também uma juíza, que é uma leiga, né? Doutora Sueli, minha grande professora, né? E existe também, tá? Mas o conceito disso é retirado do quê? De tudo que aconteceu lá atrás. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, como nós estamos na base, nós somos o para-choque, nós pegamos ali. Você pega a parte de a partitura, a parte, né? A parte que tá sangrando, que tá sangrando. Por isso nós fazemos uma oração com a pessoa e vamos trabalhando nisso e vamos, né? Trabalhando. Eu fiz isso recentemente. Nós temos aí dentro do nosso tempo 7 pessoas que já conseguiram nulidade dentro de primeira instância e a nossa segunda instância é Campinas, tá? Então, assim, existem outros também. O juiz é sempre um leigo? Não pode exatamente. Ser um padre. Pode ser o padre. Isso. É o padre. Instituído pela igreja. Instituído pela igreja, tá? E diante disso, tinha uma pessoa que ela perdeu em primeira instância. Eu falei, peraí, vamos entender um pouco melhor. E ajudamos, corroboramos com essa pessoa na parte de juntar documentos, né? De fazer o seu relato exatamente, né, com convicção, expondo exatamente aquilo que aconteceu, e conseguimos ganhar em segunda instância. Legal. Falei, nossa, isso para mim é um marco, primeira vez que ganho em segunda instância, né? E nem sempre o ganhar também é importante, tá? Porque também nem sempre o não também é uma resposta. E só que a gente tem que tentar. Papa Francisco dizia, nós temos que dar acesso às pessoas e nós precisamos, diante disso, estar lá escutando a pessoa lá na base e direcionando ela e orientando a forma que ela deve fazer. Isso também é o papel do leigo, mas você precisa se especializar nisso. E nós especializamos nisso e é isso o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Como você faz isso? Eu faço no meio de semana? Não. Nossa, me gera um monte de dúvida. Eu faço no final de semana, porque é basicamente o tempo que eu tenho. Porque também sou ministro da Extraordinária Comunhão, da Eucaristia, e tenho a missão de ir até os hospitais, também levar a Santa Comunhão, a Eucaristia, e tenho a missão hoje também de ir até as casas. Tem tempo? Então, a gente faz isso no domingo, né? É o dia do Senhor, né? Então a gente faz isso, é o dia do Senhor. Nós fazemos isso no domingo, no sábado, fim de tarde. Por exemplo, eu estou aguardando aqui um retorno do secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Se ele me posicionar, nós vamos agora final de tarde para uma demanda. Se não me posicionar, viremos amanhã. Mas eu também tenho um outro comigo. Eu preciso me abastecer. Então, eu participo de um grupo de oração todas as segundas-feiras, grupo de oração Caminhando com Jesus, na Paróquia Cristo Bom Pastor, todas as segundas, quando não tenho reunião da própria vereança, né? E quando nós não temos também audiência pública, tá? E procuro também estar indo em outros grupos de oração, até porque também sou da Renovação Carismática Católica, né? Criado também na renovação. E assim, é algo maravilhoso você trazer o Espírito Santo para dentro de você e daqueles que estão ao seu lado. E todas as segundas-feiras nós fazemos em nosso gabinete um momento de oração para iniciarmos a semana, né? Isso leva o nosso carisma. E também participo no sábado de manhã, às 7 da manhã, no grupo de oração da ADMA. Mas na sexta-feira também estou indo lá no grupo Resgate. Peraí, pera. Como que dá conta? Peraí. Eu tô tentando achar o horário nesse dia aí. Meu Deus a gente do céu. também. Aí muitas pessoas não vê, por isso que eu falo. Procura nos entender.
Ver quem é o Sidney Matias, para depois falar que eu sou vagabundo, para depois me julgar, Falar que é né, que é oportunista, tá? Que nós estamos aqui por uma missão. Aí, veja só, eu me coloquei à disposição a estar inteiramente como um vereador e deixei de conduzir a minha empresa de controle de pragas urbanas. Minha família me ampara, graças a Deus. A minha esposa, ela fala, olha, se você, juntamente com a sua assessoria jurídica, juntamente com os seus assessores, e com aquilo que você é formado, com a sua percepção, com aquilo que você vê que é legal, vai e vota. Não fique ligando para o que vão dizer e falando isso é aquilo. Não, gente, se é legal, né, não vai ferir os preceitos de imoralidade, né, porque imoral é amplo, né? Cada um vê o que é da forma que é imoral, é isso, é aquilo. Por exemplo, entrou em pauta esses dias o dissídio salarial, né, dos servidores da Câmara e dos vereadores, né? É legal. O sindicato, eu expliquei isso para várias pessoas, o sindicato, ele deu ali o que gerou de NPC, aí a empresa vai lá e paga. A parte pública não. Houve lá um índice lá de janeiro a fevereiro desse ano, por isso que deu 4,30 e não 3,9 que estão falando, que até dezembro dá. Mas se você pegar de janeiro a fevereiro, foi quando que é a base ali do pessoal da Câmara, né? Ok, é a base. E o ano passado os vereadores não entraram porque era o primeiro ano, mas esse ano entrou todos, né? Então é a base 4,3. O reajuste foi 4,30. 4,30, né? E muitas pessoas lá, porque não sei o quê, porque aumenta salário. Não aumenta salário, gente. Não aumenta salário. Aí começam ali naqueles comentários, começa nos comentários, a chamar você de vagabundo, aí procura saber quem é a gente, né? E já que isso é público, deu quanto de reajuste? Eu não sei. R$600. R$600 falar em valores para o vereador, R$600. Já que você tocou no assunto, explica. Já que você tocou, eu não ia perguntar, mas você tocou no assunto. Não, mas é público. Eu não ia perguntar porque também desconheço. Estão falando em R$17 mil que o presidente da Câmara vai ganhar. Ele ganha isso porque ele é presidente da Câmara e tem uma bonificação? Ou esse R$17 mil é o salário de todos os vereadores? Não, o salário do vereador, o subsídio do vereador, porque o vereador não tem 13º, o vereador não tem férias e o vereador não tem horário. Exato. Né? Então, é justamente isso. Então, peraí um pouquinho, se um trabalhador tem lá o sindicato que o defende e que pega esse dissídio salarial, assim como os trabalhadores aqui também têm, né? É justo, é lei, maravilha. Gente, beleza. Então deu lá aquele... Eu mereço ter, mas eu estando como vereador não sou trabalhador? Espera um pouquinho. Eu estando como vereador não sou trabalhador? Eu também mereço ter, né, esse reajuste, né? Então o vereador hoje, o bruto dele é 14.100 alguma coisa, que no final fica 10.250, tá? E o presidente da casa, justamente isso, estava, salvo engano, acho que 16 e pouquinho, vai para 17. O presidente ganha mais. O presidente ganha mais um pouco. Ganha por ser presidente. Por ser presidente. Pode ser trocado a qualquer momento. Pode ser trocado a qualquer momento ou no prazo que é o biênio, 2 anos. Tá? Não, é porque eu vi pouco por cima, você tocou no assunto, eu vou tocar no assunto que eu acho importante. E vai sair nos assuntos, né? Apareceu na televisão R$17 mil o presidente. Quando aparece esses 17 mil, logicamente todos pensam que todos os vereadores estão ganhando 17 mil. Não, o presidente tem um pouco a mais, justamente por ser presidente, e ter toda essa função que é administrar a casa. Eu perguntei quanto deu o reajuste, você tocou no assunto. Ontem estava eu e um amigo conversando, um amigo bombeiro, e aí falou desses 17 mil. Gente, caceta, mano. Porque não era isso que ganhava, né? E aí o amigo falou, não, se eu não me engano é 14 o salário dos caras. O louco subiu tudo isso, né? Porque a gente ficou calculando, né? De 14 para 17. Não subiu inflação nem a pau. Não, de 14, o vereador de 14 foi para 14.600. E a gente falou, vamos ver quanto foi a inflação. Aí digitamos. Isso. A inflação, se eu não me engano, que eu tinha visto, ela deu 4,20 alguma coisa. Aí você falou em 4,30. Porque daí você pega de janeiro a fevereiro, né? Que é o base ali. E se você não votar agora, até falar, mas por que votar algumas entidades? Por que votar de urgência? Justamente votar de urgência, porque daí não gera o prazo para o RH, todo aqueles trâmites, né? Que vai até o final que é semana que vem já, né? Final de fevereiro. Então, beleza, eu não sabia, você explicando. Se foi 4,30, gente, estamos tranquilo.
porque é o reajuste normal. Não vamos brigar, não vamos atacar ele agora. Vamos esperar outros motivos. Aí as pessoas olham assim, mas ganha muito, muito. Você pode falar isso, mas já ganha muito já para dar isso. Precisava fazer isso? Gente, se não faz agora, como tem o servidor da casa também e tudo mais, se não faz isso agora, ele se vai... fizer ano que vem é mais? É mais. E o que aconteceu em legislaturas anteriores aí? Não dava. Quando foi dar, aí deu uma paulada, deu como aumento. Foi lá. Eu lembro que nós ajudamos muitos vereadores a serem eleitos aí. Ele tinha um subsídio de 5.800. Aí do nada foi para 12 mil. Eu falei, meu Deus do céu. Uhum. Eu também, estando do lado de lá, né? Claro, não tô acompanhando. Isso, tô acompanhando, né? Eu estou do lado de lá, mas tô acompanhando. Queria Nossa. que eu desse esse pulo, assim, do que eu tô hoje, subisse uns 5, 6 mil. Eu ia ficar feliz, viu? Mas assim, daí algumas pessoas entendem, a gente explica, entende, né? Uhum. Porque até expliquei pra uma professora também, que dá aula em uma escola particular, perdão. E ela foi falando, eu expliquei pra ela certinho, e ela me falou, não, entendi, ok. Então foi esse subsídio que deu. Legal, porque a minha mãe falou, você vai gravar com ele? Pergunta! Falei, não, e foi surgindo. Eu não vou perguntar, não, porque não era o que eu falei pra ela, não é nem esse o tema que eu quero conversar com ele, eu quero conversar sobre outros temas. Não, mas tá tudo certo. Mas se entrar no assunto, como você entrou, eu perguntei. Eu sou uma pessoa bem transparente, Edu, e acho que assim, tá tudo certo. E eu acho que isso, até por... Eu tinha pra mim, anteriormente, quando eu criei o podcast, não trazer políticos. Por preconceito, é óbvio, né? Ou por não ter familiaridade com o sistema, porque eu confesso que eu nunca fui um cara muito incisivo. Fiquei, né, quando polarizou a primeira vez Bolsonaro e Lula, eu falei, vou dar mais uma estudada, que pelo menos saber o mínimo eu preciso. E aí fui dar uma estudada. Aí com o movimento que eu tô fazendo, né, os encontros com o Edu, eu acabei conhecendo alguns. Falei, cara, não é tudo isso que falam, não. Eu preciso entender. Tem uns que eu conheço que eu preferia não ter conhecido. Né? Mas, enfim. Mas nós temos uma história. Veja só. Isso que é legal. Eu não cheguei aqui estando como vereador. E agora, estando como vereador, gente, eu não posso ser... como posso dizer pra você? Eu não posso ser um bandido. Exato. Eu tenho uma história. Estando como vereador, eu não posso ser um enfermo que eu não posso tocar, que eu posso chegar próximo. É uma história. Eu vivo na rua, eu convivo com as pessoas, participo da Santa Missa, continuo fazendo meus trabalhos, minhas missões. Seria um herege, né? Fazer completamente diferente, né? Então, continuo, gente. Não sou intocável e nenhum é. Então... Isso aí eu vou ser obrigado a falar dos meninos da ótica, eles te elogiam muito. Só eles que são meio bobão. Não, brincadeira. Zé, eu já vou falar, daí eu não ganho óculos depois. Não, brincadeira. Então, eles te elogiam muito, muito. E eu queria falar sobre um tema. A gente começou diferente, você começou fazendo oração. Tudo aqui você tem trazido Deus. Você falou sobre a frase de São Leonardo Murialdo, né? Estamos nas mãos de Deus, então estamos em boas mãos. E você fala sobre a questão do trabalho. Eu acredito que o que você faz hoje, nós podemos citar uma frase que eu citei hoje também. Acho que não foi no podcast, foi conversando de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe, aquilo que muito vale. Sim. E sendo bem escrachado, o problema é teu se você aceitou essa missão. Se Deus te colocou e você aceitou, as costas é tua. Bem feito pra você. Né? Assim, sendo bem, às vezes as pessoas falam, nossa, que grosseiro. Não é grosseiro. Deus nos coloca em alguns ambientes e nós temos a possibilidade de aceitar ou não. Não, você tem opção. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Aceitou a missão de Deus? Hoje eu tava fazendo o rosário cedo e o Frei falou sobre os benefícios que tem da oração, mas não que vai ser fácil, que prepara as costas. Edu, digo pra você, eu, assim, meus estudos, né, que eu fiz um caminho hoje perante a Igreja Católica, eu não consigo prosseguir, que é estar sendo aspirante ao diaconato permanente. Mas é algo que você, eu vou abrir aqui para poder te mostrar, é algo que você, tá em você. E eu acho legal, falando sobre o diaconato permanente, será que era nesse momento para você ser? Será que Deus não quis te colocar aqui para que a sua missão... Algumas pessoas falaram isso para mim. Nós precisamos de você aqui na política. E depois... Tem a doutora Adriele Flauzino. Adriele, muito obrigado, viu? Adriele Flauzino, doutora, ela falou isso para mim, precisamos de você aqui. A comunidade nunca teve um vereador, a região, Londrina e tal, e você tem... E assim, olha só, a
A nossa liturgia, ela é clara, o ofício das leituras, e eu faço isso. Todo sacerdote faz, entendeu? Caramba, E nós legal. fazemos. Agora, nesse momento, Você tem tempo, é a mas oração, tá bom. é a oração das vésperas agora. Não fiz agora, ela tá marcada para mim fazer. Mas de manhã, logo pela manhã, tem as laudes, depois tem as terças, as sextas, a nona, que é às 15 horas. Você faz todas. Né? A gente procura fazer todas. Porque eu ia perguntar. Isso, a gente não tem o tempo para fazer todas. Exatamente o que eu consigo fazer, tá? Bem claro e transparente. Isso é aplicativo? É aplicativo. E liturgia. O que eu consigo fazer? As laudes e as completas, eu consigo fazer. Porque as laudes é o meu iniciar, ou seja, hoje às 4 da manhã também estava com o Frei Gilson, tá? Mas depois eu caí para minhas laudes. E depois, no final do meu dia... Você leu? Não li ainda. Não li Meu ainda. Deus. Mas Vixe, a gente vai longe aqui. E depois caindo para minhas laudes, né, para as completas, que é o final do dia, da noite, quando tudo vai, né, e depois eu fiz as minhas completas e vou me repousar. Mas eu também tenho um costume de ouvir o Padre Alessandro Bobbiton. Eu não conheço, eu não conheço. Então, e é isso, eu, minha família, né, e tá tudo bem, eu tenho que me preparar durante o dia, nisso que você acabou de falar. Eu não fui obrigado a aceitar essa missão, então, mas eu tenho que me preparar. Um soldado não sai pra guerra sem preparação. Não pode. E eu preciso, né, e nem muito menos sem arma, né. Eu trabalho com a minha arma. Tem o meu terço aqui, que não é um terço, é isso, que não é um terço que está aqui somente de... Não é um amuleto. É um amuleto, né. Ele está é utilizado. porque é utilizado. Eu rezo meu santo terço, certo? Então, assim, minhas orações também. E ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Então nós precisamos nos preparar para dar algo para as pessoas. Putz, que legal, você falou da arma, isso me lembra São Padre Pio. Sim. Que quando ele estava saindo, o secretário ele foi pegar ele na cela dele para fazer não sei o que, ele, calma, minha arma. Como, padre? Não, meu rosário, eu preciso levar ele, sem minha arma eu não vou. Tem que ir desmuniciando de vez em quando as minhas bolinhas. Isso. Mas isso é maravilhoso, eu acho que faz sentido, a gente levaria horas e horas falando sobre isso, sobre a preparação para um cargo tão difícil. E tô buscando contextualizar aqui que eu quero perguntar, porque minha cabeça fica doida. Porque vamos lá. A política é suja? Sim e não. A gente pode utilizar... Infelizmente, nós vivemos num país onde de qualquer lado. Sim. Do lado de cá, do lado de lá e no meio tem os sujos. Tem. E a gente critica. Nossa função do cara daqui de fora é criticar vocês lá dentro, sim, né? Sim, vamos dizer assim. E criticar, tô brincando, né? Na verdade seria cobrar. Mas tem que achar a forma certa de cobrar. Perfeito. E aí quando eu olho você vindo, trazendo pra mim tudo isso, eu falo, cara, um ser humano sujeito a vários erros, assim como eu. A diferença é que você tá no lado político e eu não. Então meus erros talvez sejam menos vistos que o seu. Talvez os meus vão ser vistos porque eu sou um cara público, né? Mas enfim. Então é muito mais fácil eu te atacar e falar dos seus erros e não olhar para os meus. A mão que aponta é a mesma que volta para você. Exato. Tem um dedo te apontando e tem mais 3 aqui, 3 ou 4 aqui que mira para você. Então, e aí vamos lá para a Bíblia. É mais fácil ver o cisco no teu olho do que a trave no meu. Justamente. Então a gente vai para essas críticas. Mas quando você me mostra que você faz a oração que os sacerdotes fazem, que eu acredito que os diáconos devem fazer também, né? E aí eu falo, caramba, eu acho não. Você pode me confirmar, a luta espiritual deve ser gigantesca lá, né? É demais, Du, porque assim, veja só, você falou a política é suja, depende de quem faz, né? No amplo do direito, a gente sempre fala, depende. É justamente isso, cada profissão depende. Na sua profissão... A comunicação é suja? Depende. Depende. Tem gente que faz a forma que faz, né? Para você ter uma ideia, quando você está na sua profissão, se você vai fazer com amor e carinho, você vai fazer bem feito. Se não, ela vai se tornar suja também, né? Então, depende. Só que você não pode pegar os sujos e misturá-los, né, com os que pelo menos tentam estar limpo. Tentam estar limpo. É difícil em plenário? É difícil. É difícil fora? É difícil. É difícil um ser humano ser xingado todo momento, e as mídias sociais hoje deu muito, né? E eu, com toda a educação, eu respondo a pessoa, com toda a educação, tá? Toda a educação. Calma assim, vamos lá. Ó, nós temos a Dani Cruz, vou falar o nome dela aqui porque é aberto também. Ela nos pediu,
Dani Cruz, não, Dani, outra Dani, tá? A Dani mora num residencial, um prédio, foi reconstruído lá, foi construído agora, perto da Universidade Federal, lá na Zona Leste. Lá no final, último condomínio, não passa ônibus. Não passa ônibus. Nos pediu. Não vai até lá? Não vai. Não passava. Não passava, tá? Aí, dezembro, fizemos essa solicitação, fomos atrás, nossa assessoria reunião com o CMTU, falou, olha, pode falar pro vereador que nós, a pedido deles, já conseguimos o estudo aqui, não enxergávamos isso, estamos enxergando agora, e vamos lá, porque não só a Dani, mas outros moradores ali... Tem o Tauá lá pra baixo. Pois é, mas assim, pra lá, mas não nesse condomínio que tem do lado esquerdo de cá, antes do Tauá. Ele não entrava ali. Não? Não. Aí nesse condomínio de prédios, ali, é o último, foi construído agora. Ele não entrava naquela rua lá embaixo que vai pro ele estava 6 meses sem ônibus ali. Aí a pessoa trabalhadora, ela sai altas horas da manhã, sei lá, 6, 7 horas da manhã, não sei, e vai e caminha 700 metros e volta 8 horas da noite e tem que voltar. Maior perigo. Ali é perigoso. Perigoso. A pessoa nos pediu, através de outros moradores, ela nos pediu, a Dani, conheço desde pequena, né? Nos pediu, fomos lá, fizemos todo esse trabalho que o vereador faz, de lá, de reuniões, de mostrar o porquê, né? De levar até um secretário lá, e vir até um técnico, né? Mostrar o porquê. Hoje colocaram. Aí você vê vários palitos aí, falando, nossa, colocaram um cotonete aí, né? Foi que nos indagaram lá e nos xingaram. Uma falta de educação com a gente. Tá, vamos lá, beleza. Tá? Você coloca um cotonete lá, vamos brincar. É o cotonete que vai passar o ônibus. Depois vamos pensar na cobertura, que isso. Eu acho que é essa foi a resposta que eu dei e que a CMTU nos deu. Qual foi a resposta? Falei, a gente precisava resolver um problema. Falou, resolvemos um problema. E a resposta que eu dei também, que foi a mesma que eu tive dos técnicos. Vereador, primeiro nós precisamos marcar o local. Se a população se acostumar com aquele local ali, pode ser que seja 10 metros à frente ou 20, aí nós vamos lá e finalizamos com a cobertura, com um banco. Se não tem a calçada, o calçamento. Ok. Essa é a resposta que a gente dá. É a mesma que nós temos. Por isso que eu sou transparente. Só que as pessoas não podem, de forma alguma, julgar você. Você acha que o nosso problema, e eu falo nosso, estou me colocando na pessoa da população aqui de fora, é querer tudo na mesma hora? Olha, Adu, nós temos muita ansiedade. Mas nossa ansiedade, ela vai ver, ela fala, eu tenho direito. Mas eu também sou povo. Eu também tenho direito. Também tenho direito, sabe? Mas hoje eu estou representando o povo e tentando dar a maior resposta possível. E como que é estar desse lado? E lógico, eu acho não, tenho certeza, você se apega muito em Deus, você provou isso, enfim, mesmo que não provasse, para mim é muito nítido e claro, que se colocando como povo, a minha tendência é muito mais a reclamar do que a entender, porque vamos lá, você falou que precisava de um pauzinho, nós colocamos um pauzinho. Precisa passar um ônibus, precisa para passar um ônibus. Beleza. Existiria a possibilidade de já fazer tudo, deixar tudo bonito, calçada e tal? Quanto tempo isso demoraria? Porque funcionário público, eu sei o que envolve construir algo, licitação, e e demora. Fazer o quê? É o sistema burocrático. Quanto tempo a mais demoraria para entregar tudo do jeito que o cara quer, que a população quer? Então, e se ele entrega ali, ele entrega dessa forma, naquele lugar, e não é naquele lugar que a população daquele local precisa, porque tem a metragem, a cada tantos metros vai, então eles colocaram de acordo com a lei, né? Uma lei interna que tem uma lei, né? Uma lei de estudo, né? Tem um estudo, vamos dizer que seja um estudo. Então eles colocaram de acordo com o estudo, tantos metros, um ponto, tantos metros, outro ponto. Eles colocaram nessa metragem, mas exatamente ali não tá legal, eles têm a condição de já definir aonde vai ser o legal. Só que, Edu, veja só, quando eu faço uma obra, né, uma obra pública que seja, né, eu vou fazer a calçada é a última coisa que é feita. Por quê? E isso, salvo engano, os técnicos aí de engenharia, né, pode me corrigir. A calçada é a última coisa que eu faço. Por quê? Porque primeiro eu tenho que ver aonde o povo caminha. Você pode ver aí dentro de um espaço, eu tenho lá no Conjunto Lindóia, é um campo de futebol, as pessoas acabam descendo lá, tem um carreadorzinho certinho que marca que é o acesso até a escola.
Opa, peraí. É o campo da esquerda? É o campo da esquerda, né? Aí hoje nós pedimos para fazer uma pista de caminhada em volta, que ainda não está pronta, mas solicitamos. Pedimos também para fazer uma iluminação, né? Ok. E pedimos também para colocar uma rede no fundo, para que a bola não vá para rua. Não vá para rua. Porque logo do outro lado não pode cercar, porque tem o Teatro da Paixão de Jesus Cristo que é realizado ali. Jogos pegados. Então, se você tem uma ideia, né? Aí tá tudo marcado. Se ali fosse para fazer calçada, aquele seria o local, aonde está o carreador pronto. Que é ali que o povo caminha. É ali que você tem que determinar. Porque é a mesma coisa de eu colocar uma caçamba aqui para lixo. Mas se a pessoa ela não quer colocar naquela caçamba, ela vai colocar do lado, porque do lado tá mais fácil para ela. Então eu tenho que entender, peraí um pouquinho, o que tá acontecendo com essa caçamba? Ela é muito alta, o que é? Então por isso que numa obra, a última coisa que é feita é o calçamento. E dentro desse que eu entendi, o que a CMTU nos colocou, que eu gostaria também que o povo entendesse, é que nós estamos fazendo o nosso trabalho de buscar melhorias. Mas por trás dessas melhorias, existem estudos, né? E os estudos são isso. Que isso me deixa um pouco assim, o ser humano tratar dessa forma. Mas para mim tá tudo bem. Porque eu respondo com maior educação e eu levo com maior tranquilidade e maior educação. Porque a minha missão é outra, né? Se você começar a dar ouvidos para essas críticas que tende a atrapalhar a missão, você não faz a missão, você não conclui. Eu ouço, né, dou a devolutiva e tento dar da melhor maneira possível, educadamente, e a resolução do problema, né? Agora sim, foi lá o Contonete demarcando, né? Agora estou cobrando a CMTU, qual que é o prazo que vai, né? Vereador, tem mais um tempinho para ver. Mais um tempinho para ver a aceitação daquele povo ali. Putz, então, entendeu? Vamos lá, para explicar. É mais complexo do que eu imagino. Então eu coloquei, e agora eu preciso entender a aceitação da população naquele local. Naquele local. Se eles vão reclamar de estar lá, vão ligar para você de novo e falar, ô Sidney, sacanagem, onde você colocou aí? Assim, como que é, né? E vamos lá, colocou de repente na frente da sua casa. Pô, você clama tanto um pão de óleo, mas quando coloca na frente da sua casa eu não quero. Você fica bravo, né? Eu não quero. Entende? Então, por que eu já vou colocar definitivo ali, sendo que eu preciso primeiro ver se foi aceito o estudo. Foi feito o estudo, mas foi aceito? Quem que determina a aceitação disso? O povo. É quem usa. Sidney, nós estamos... Nossa senhora. Ô, Dario, eu tô atrasado. Meu pai me ligando. Eu tô atrasado pro outro. Eu já bati a conta do cara que vai gravar. Como que... Tem 5 minutos. 5 minutos, maravilha. O tempo dele. Na verdade, entrou temas que a gente nem esperava. Não, né? Mas que tranquilo. Sidney, a frase que te acompanha é a frase que você me falou de São Leonardo Murialdo? Ou é outra frase? Não. Nós temos juntos trabalhando por você. Essa frase surgiu de um munícipe. Então, você trabalha sempre juntos para nós, tal. Juntos trabalhando por você. Entendeu? Juntos. E é isso. E foi o que nós falamos. Lá na nossa campanha eleitoral, eu não prometi nada. A minha promessa foi estar juntos. E eu fui ligando uma coisa que eu falava junto, vou estar junto, vou estar junto. E é isso. Juntos trabalhando por você. E existem outras também, além de São Leonardo Murialdo, nós temos Santo Agostinho. A medida do amor é amar sem medida. E nós, para prosseguir essa missão, nós precisamos estar junto, assim como Jesus também sempre esteve junto e continua junto, né? E ninguém faz nada sozinho. Precisamos dar as mãos e fazer junto. O prefeito não faz nada se a Câmara de Vereadores não aprovar. E assim vai. Os vereadores fazem a indicação para que o executivo execute. Né? Qual que é a indicação? Um bueiro entupido, é isso, é aquilo e tal. Aí o executivo tem que executar. Ninguém faz nada sozinho. Então é isso. A medida do amor é amar sem medida e juntos trabalhando por você. É isso, né? Santo Agostinho. E assim nós vamos caminhando. E para prosseguir, nós precisamos ter esse conosco, esse detalhe de São Leonardo Murialdo, que eu vejo que é algo muito importante para nós. E se você, assim, pudesse falar algo para aquela pessoa, para aquele cristão, seja católico ou não, que olha a política com os maus olhos, por tudo que a gente está acostumado a ver há anos e anos e anos e anos e anos de coisas que acontecem, o que você falaria?
Eu falaria o seguinte, que os políticos, principalmente aqueles que são cristãos, não são leprosos. Não são leprosos. Hoje eu sinto comigo, faço meu trabalho com muito amor, mas infelizmente alguns nos veem como leprosos. Então se coloca à disposição a servir como nós estamos servindo. Eu não estou falando de outros vereadores, não. Estou falando de mim, da minha pessoa. Porque o primeiro que fala é o primeiro que tem que ser... Eu tenho 2 ouvidos. Eu estou falando aqui com uma boca e escutando com 2 ouvidos. Ouvindo e escutando, e eu vou definir o que eu quero. Se eu quero só escutar, se eu quero só ouvir, ou se eu quero só escutar. Eu quero escutar. Tá? Então eu defino da seguinte forma. Não somos leprosos. Então, o que dói muitas vezes um político, agora eu me tornei político, um político que é cristão, é talvez entender que a sua própria instituição em si, alguns, te define como isso. Agora virou bandido, agora virou isso, agora virou aquilo, e não é. E as pessoas entendem, estamos nas ruas trabalhando. Eu acho que isso é um ponto legal, né? Infelizmente, dentro da igreja, a igreja é santa, né? Mas é feita de homens, né? Mas é feita de homens. Existem homens... Eu vou falar algo, a gente nem tem tempo para discutir sobre isso, mas eu vou falar algo. Infelizmente, aqueles que muitas vezes te julgam como leproso é que apoiam o aborto. E nós que somos pais, nós temos que zelar pela vida. Se você vê dentro do meu gabinete... Microfone aqui, vou falar aqui perto. Vou falar de novo. Infelizmente, eu quero confusão, só pode. Infelizmente, aqueles que muitas vezes... Hoje, obrigado, tá? Porque você me fez olhar diferente. Não que eu olhava como leproso, mas Sim. Você me fez olhar diferente pelas suas atitudes. Eu já tinha escutado falar muito de você, porque nós temos amigos em comuns. Sim. Você me fez olhar diferente. Se vai fazer eu um dia entrar ou não, como esses dias um chegou e falou, por que você não vira? Eu falei, eu não vou pro treino não, porque a primeira coisa que eu vou fazer lá é brigar e ser expulso. Né? Porque, enfim. Mas quando você me diz que algumas pessoas da igreja, né? Eu não posso falar igreja, porque a igreja é santa, a igreja não erra. Mas eu não digo só da minha igreja, não. Eu digo de todos. A igreja em si, todas. Que se diz, a pessoa que se diz cristão e entra pra política, você olha ele como um leproso. Por que você não olha para dentro de si? Porque algumas das pessoas que falam de você, se a gente for ver bem, eles apoiam coisas que não pode. É isso aí. Eles usam um tom de roupa diferente do meu. É isso aí. Né? Ou até aqueles que usam o tom da minha igual, também faz coisas que você... Você falou, mas eu sou... Agora eu sou sujo. Porque eu estou aqui, mal sabem que aí é o que você não precisa falar, as suas lutas, as suas lágrimas, as suas dores. Só quem sabe são a sua esposa e seus filhos. É isso mesmo. E se seus filhos souberem, que às vezes tem coisa que é só você e sua esposa no seu quarto. Que só ela sabe. Porque às vezes tem coisa que você não pode mostrar para os seus filhos. Que você aguenta com as costas sozinha. A gente tem que passar por um filtro. Por um filtro. E, Edu, digo para você, toda e qualquer profissão tem a sua dificuldade. Mas eu encaro estar como vereador não como profissão, como missão. Como missão. Né? Estar na missão. Por isso, a missão, ela é passageira. Ela pode ser aqui, pode ser ali. É uma missão. E por isso eu volto a repetir. Não estou mirando durante o meu trabalho reeleição. Estou mirando fazer o meu trabalho hoje. Se vir reeleição, isso aí é projeto de Deus na nossa vida para continuar a missão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como eu falei, você renuncia a muitas coisas. Eu fiz muitas renúncias para estar até aqui. E aquilo que eu não consegui renunciar, Deus renunciou por mim. Ele fez com que eu renunciasse por mim. Entende? Para que eu pudesse chegar até aqui. Falei para você no início aí, de estar aí 26 anos numa empresa e de repente chegar numa quinta-feira e receber do superior e falar assim, ó, estamos se dispensando, você está dentro de uma relação, de um e-mail que veio de Israel, mas você, que faz a administração da empresa que trabalhava, né? E que você... Mas eu não estou entendendo por quê. Falei, é mão de Deus. É só isso. Eu acho que isso vem muito a calhar
com a música do Thiago Brado. Passado não volta, o futuro não temos e o hoje não acabou. Se você Hoje não vive acabou. o hoje com a intensidade que tem que ser vivido hoje, entregue para Deus, fazendo as orações que você faz, se você vai ser reeleito ou não, isso é fruto de uma decisão sua lá na frente, que você pode decidir se candidatar ou não. Sim. Das mãos de Deus sobre você. E eu digo mais, tem uma música do Nelson Correia que ela fala exatamente isso, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Padre Jonas, né? Senhora. Não dá mais pra voltar, Nossa Senhora, o mar que está em alto mar. Não dá mais pra negar. Então, assim, se colocamos à disposição, nós temos que fazer um trabalho bem feito. E isso, graças a Deus, nós estamos procurando fazer. Edu, se for pra mim sair de casa hoje, eu faço isso muito a Deus. Falo, Senhor, se for pra mim sair de casa hoje pra fazer aquilo que não leva ao teu agrado, então não me deixe sair de casa. Não me deixa sair. Sidney, obrigado. Foi sensacional. Eu acho que escutar a história, por isso que eu acredito que histórias mudam vidas. Foi sensacional essas quase 2 horas que a gente bateu esse papo. Eu acredito que se largasse a gente conversaria muito mais, né? A gente ia. Então, eu já quero deixar o convite aberto para um outro episódio. E aí, deixo livre se você quiser falar. Vamos falar sobre um tema específico. Vamos falar sobre só fé. Vamos falar sobre o livro que eu estou aqui, A Subida ao Monte Carmelo. Não sei se você conhece o Fernando Carioca também. Já ouvi falar. Fernando Carioca tem carteirinha aqui no podcast. Nós já gravamos umas 4, 5 vezes, porque eu tenho por tradição minha, por gostar, trazer sempre o Fernando pra gente falar sobre fé. Legal. E agora eu tô trazendo muito o Fernando e o Agnaldo para falar de fé. A gente entra em diversos temas, mas a gente sempre linka a fé. Numa próxima vez que eu trouxer eles, eu quero que você esteja junto. Legal, ótimo. Pra gente falar sobre fé. E a gente tem um costume, assim, é que hoje o Fábio não está conosco. Mas ele vem com violão, a gente faz um início, uma finalização. Peraí, você tinha alguém com violão? Tinha o Fábio, não conseguimos... Ah, não, deleta isso aqui, ó. Não faz isso não. Não, pelo amor de Deus. Faz isso não, foi um bate-papo descontraído. Eu quero assim também, não sei se posso já fazer minhas considerações finais aí, mas a minha consideração final é gratidão. Muito obrigado por nos dar a oportunidade. Era para estarmos aqui há um tempo atrás, mas não deu, as agendas, né? Mas assim, não te conhecer pessoalmente, mas vindo do João também, do Zé, a gente fala que são pessoas boas, agora você me fala a sua profissão, a gente vai interligando uma coisa com a outra e vê de onde é, né? Fala também da sua paróquia, da sua missão, né? E a gente vai ligando uma coisa com a outra e vamos analisando, vamos vendo. O tempo certo, o momento certo de estarmos aqui é hoje. É hoje. Então, o hoje é hoje. Então, hoje eu falo isso todos os dias com Deus. Me deixa fazer o hoje melhor. Só hoje. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Então, hoje, né? Eu tenho aí comigo que eu apoio algumas pessoas, alguns trabalhos, né? Mas não sou eu que apoio. É Deus que nos usa para isso. Então, o hoje estar nessa missão, para mim, é gratificante. É fácil? Não é. Nem um pouco. Nem um pouco. Fora ou dentro, não é fácil. Fora, tem as críticas. Elogio, quando você faz algo de bom, são poucos. Mas para mim tá tudo bem. Né? Eu não ligo muito. Para mim tá tudo bem. Eu também não tenho ego de receber elogios, não tenho ego. E também não tenho... mágoas das ser críticas, criticado, né? Quando é uma crítica construtiva, tá tudo bem. A gente dá errei mesmo, né? Ontem mesmo uma pessoa mandou algo para mim em plenário, e eu falei, olha, estou em sessão, não posso responder agora, ouvir os seus áudios agora, mas assim que acabar, eu vou escutar todos os áudios e te dar um retorno. Eu escutei tudo. O que eu fiz? Eu fiz a mesma procedência que ele fez? Não. Eu liguei para ele. Eu não mandei áudio, nada, eu liguei para ele. Escutei e dei minha posição. E tá tudo bem, e é isso. Né? Tá tudo certo. Então eu quero agradecer, muito obrigado, Edu, obrigado pela oportunidade, obrigado por nos deixar à vontade, porque estar aqui, realmente iniciando já com o Espírito Santo, a presença de Deus, isso nos deixa à vontade. Isso é o que eu vivo, né? Então eu faço aquilo que eu vivo. E de forma alguma você come ovo e arrota caviar. Né, de forma alguma. De forma alguma você planta abacate e colhe jiló. Né? Isso não pode. Então eu justamente
vou colhendo no decorrer dos meus dias e vivo aquilo que eu sou, aquilo que eu tento viver. Perfeito ninguém é, né? O perfeito exatamente é nosso Criador. E a gente tenta buscar a santidade. E infelizmente, como eu falei, quem está na política é visto de forma diferenciada. E esse diferenciado te tratam como um doente, né? Como isso. Mas eu quero que você, telespectador, nos veja de forma diferente. Tenta entender a história de cada vereador da cidade de Londrina, de cada político do estado, né? Tenho aqui minha grande irmã, que eu sou o diretor espiritual dela, que é a deputada federal Luísa Canziani, o acompanho na questão religiosa, na questão... então eu se digo que oro por ela sempre, oro pela secretária de saúde, Vivi Feijó, e outros também, que nós sempre estamos aí, temos Tem mais a um nome missão. lá, Eduardo Granado, agora pra você Olha, pôr Eduardo lá. Granado, isso aí. Você for na oração, quanto mais oração, melhor. E temos essa missão. E assim, tenta entender quem são os políticos de Londrina e assim, não coloque todos no mesmo balaio, né? Perfeito. Nos trate da forma que você gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é interessante, uma responsabilidade humana. Sidney, obrigado. Enquanto você falava de buscar a santidade, me lembrou mais uma música lá da época que eu era faz tempo, sede santo. Isso, Valmir Alencar. É o que eu mais quero. E hoje é o meu desejo, é a minha busca, é entregar isso. Eu sou um cara totalmente miserável, eu tenho minhas misérias, pecador, dos piores estirpe que você pensa, eu sou pecador, eu me reconheço pecador todos os dias, falho todos os dias, eu tô mais um dia errando, né? Eu gostaria de não errar, mas mais um dia eu tô errando, mas eu levanto pedindo para que Deus me guie, porque com as minhas forças eu não aguento. Então, ser santo é o que eu mais quero. É isso mesmo. Levar a minha família pro céu é o que eu mais quero. E o podcast Café com do Granada é para isso, é pra gente falar sobre política, é pra gente falar sobre empreendedorismo, é pra gente falar sobre fé, a gente falar sobre pessoas, sobre projetos. Eu quero, mais uma vez, firmar a minha parceria com você, apertando a tua mão, que o que você precisar pro projeto do TEA, se precisar, dane-se o que for, se é só o TEA e não sei o quê, pode contar comigo, eu estou disposto a caminhar com você. Amém, Edu. Porque eu sei e pude perceber que quem te guia é quem eu quero que me guie, que é o Espírito Santo, que é Deus. Porque ser santo é o que nós mais queremos. É o que nós mais queremos. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que o mundo nos oferece. Como diz o livro A Subida do Calvário, de São João da Cruz, os apetites de todas as coisas. Que os apetites de todas as coisas, eles nos rodeiam, e eles são extremamente saborosos. Eles são maravilhosos, mas eles nos levam a um lugar que nós não queremos. Dá uma suposta sensação de prazer e nos coloca onde nós não queremos. E renunciar a nós mesmos para que nós vivamos aquilo que Deus quer é extremamente difícil, porém muito satisfatório. Tenho lutado com isso e buscado a renúncia todos os dias de mim mesmo. Eu não quero renunciar a nada, porque se eu conseguir renunciar a mim mesmo, eu já consegui renunciar a bastante coisa. E eu queria terminar assim, eu tô aqui com um cara das ruas, com um cara da comunidade, com um cara que eu senti muita verdade, com quem sabe lá na frente um diácono, mas como você disse, estamos na mão de Deus, então estamos em boas mãos, de São Leonardo Murialdo, e que Deus possa nos guiar. E eu quero que você termine do jeito que você começou. Amém. Como eu falei, né? Hoje nós estamos licenciados nos estudos. Se Deus permitir que formos à frente com mais um mandato ou não vamos continuar como diácono, porque o regimento não permite. Mas, uma vez diácono, sempre diácono. Uma vez missão de Jesus Cristo, sempre missão. Deus nos dá essa missão. Quero deixar aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho, a minha amada esposa, o nosso filho João Francisco e Maria Elísia, a minha mãezinha querida, a todos os nossos, o nosso carinho aos nossos assessores, nosso gabinete, ao Rômulo, o Fábio, ao Bruno, o Reginaldo, o Marcelo, né, a todos, aos seus familiares, a todos, nosso carinho. E dizer que os santos a nada, é isso. Os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada,
ou santos ou nada mais, em meu falar, em meu caminhar, nas tribulações e acima de tudo, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Estivemos reunidos, vamos sempre permanecer levando essa paz dentro da Câmara Municipal, dentro da cidade de Londrina, levando Deus no nosso mandato e onde estivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu amo vocês. Beijo!